Kei Shiragane, um garoto comum que passava o dia todo em casa jogando videogame como um verdadeiro perdedor. Bom, acho que você não está muito longe disso, né? Mas enfim, isso foi até ele ser subitamente reencarnado e jogado num MMORPG. Contudo, como Shiro sempre foi um gamer hardcore, ele logo decidiu subir de nível e fazer um nome pra si, tornando-se o mago mais forte, ao lado de alguns amigos super poderosos, mas um tanto questionáveis. Mas convenhamos, eles não poderiam ser mais estranhos do que você, né? Nossa história começa com Shiro acordando no que parecia ser um Japão pós-apocalíptico. Após uma rápida olhada, ele ficou surpreso, como todo mundo, ao perceber que estava no mundo de Elden Ring. Quer dizer, Elder Tale, a cidade estava um caos, com as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Num ato surpreendente de pura burrice, Kirito caiu e abriu um menu mostrando suas estatísticas de jogo. Enquanto ele estava feliz em controlar suas habilidades, Shiro ficou decepcionado por não conseguir sair do jogo. Por sorte, sua lista de amigos ainda estava lá. Então ele decidiu ligar para seu amigo próximo, Naotsugu. Shiro sentiu um alívio ao ver que o amigo era exatamente como ele imaginava. O mesmo valia para Naotsugu, que esperava que seu amigo parecesse aquele nerd com olhos meio esquisitos. Por sua vez, Shiro achou que parecia mais um meio-elfo, mas, tirando isso, eles concordaram que pareciam estar presos no mundo de Elden Ring. Para começar, os dois checaram os arredores e concluíram que tudo ali parecia muito real. Assim, o objetivo final deles seria descobrir um jeito de sair desse jogo e voltar a ser humanos de verdade, com empregos reais. O primeiro passo para isso seria coletar ainda mais informações. Enquanto checavam os arredores, Shiro se recusou a sair da Zona Zero, preferindo investigar mais a fundo os lugares com gente. Obviamente, ele encontrou algumas pessoas que ainda estavam completamente alheias ao que tinha acontecido. Por outro lado, Shiro estava alheio ao fato de que estava sendo observado de longe. Quanto a Naotsugu, ele não resistiu a comentar como era bom estar no jogo, já que era sua única fuga do trabalho sem nenhuma gata, e ainda chamou Shiro de esquisitão enrustido para completar. É melhor parar por aí. Ele nem sentia vergonha de ser um publicamente. Embora irritado, Shiro não sentiu vontade de fazer nada a respeito. Afinal, os dois notaram que um inimigo se aproximava. Quando Shiro olhou mais de perto, percebeu que a pessoa que os provocava era uma amiga dele, a Katsuki, uma ex-membro do seu grupo. Assim que se encontraram, Naotsugu não resistiu e soltou que ela era uma pervertida. Mas tirando isso, a Katsuki finalmente falou com Shiro, e foi uma surpresa descobrir que a Katsuki era na verdade uma garota. Ela só queria pegar emprestado uma poção de mudança de corpo do Shiro, para poder voltar à sua forma física da vida real. Ao beber a poção, ela assumiu sua forma baixinha da vida real, para a surpresa do nerd e de seu companheiro meio desviado. Assim, Naotsugu pediu desculpas por chamar a Katsuki de pervertida, não por culpa, mas porque ela era uma mulher. Se você achou que tudo o que Naotsugu disse estava errado, então não está sozinho nessa, pois Shiro fez questão de apontar isso. Para a surpresa de absolutamente ninguém, a Katsuki acabou chutando Naotsugu na cara, já que ela não o suportava, nem sua natureza pervertida, e ficou furiosa por ele tê-la chamado de baixinha depois. A Katsuki sentiu que não podia ficar em dívida com Shiro pela poção, mas Shiro minimizou a situação. Naotsugu, tentando apoiar Shiro, levou outro chute antes que a Katsuki pudesse terminar de falar. Numa nota mais estratégica, Naotsugu sugeriu que eles se unissem. A Katsuki a princípio foi contra, mas a persistência de Shiro a convenceu, fazendo-a concordar em servir Shiro como seu senhor, embora ele tenha sido bem humilde sobre isso. Assim, a aventura desse trio começou. No dia seguinte, eles notaram a fome que sentiam, então decidiram procurar algo para comer. Para a total decepção deles, a comida que conseguiram era tão sem gosto quanto a culinária britânica média. Naotsugu reclamava da comida quando Shiro recebeu uma ligação. Eles foram para o prédio da guilda, onde Marielle, a líder da guilda Lua Crescente, os esperava. Lá dentro, encontraram um grande retrato de cachorro e vários bichos de pelúcia. Marielle abraçou todo mundo, e de brincadeira sugeriu que Shiro tinha uma namorada, assustando até Naotsugu com seu entusiasmo. Foi só graças a Henrietta que Marielle parou. Bem quando ela ia compartilhar as novidades importantes desde que ficaram presos no jogo, Henrietta se transformou na Marielle 2.0 ao ver a Katsuki. Assim que essa performance acabou, Shiro começou a perguntar o que tinha acontecido até então com a Aliança Lua Crescente. Ele soube que apenas um dos 19 membros da equipe havia desaparecido. Mais importante, os portões de transporte intercidades estavam todos offline. Assim, todos os aventureiros de Akihabara estavam se reunindo com suas guildas, assim como eles, enquanto outras guildas procuravam novos membros para recrutar. Afinal, quanto mais gente, melhor. Marielle também presumiu que todos já deveriam estar familiarizados com o universo do jogo. Só então, Shiro teve que apontar que não era bem assim, já que havia uma nova expansão no jogo chamada Pioneiros da Nova Esfera, que ninguém conhecia. Assim, o mundo que eles conheciam provavelmente não existia mais devido a essas mudanças. Ao ouvir isso, Marielle perguntou a Shiro se ele estava interessado em se juntar à aliança dela, já que haviam perdido uma guilda. Infelizmente para ela, Shiro recusou a oferta por enquanto. Ao saírem, Naotsugu se perguntou por que uma guilda tão lendária como a Debauchery Tea Party havia se desfeito. Na verdade, nem era uma guilda de verdade, era um pequeno grupo de pessoas que nunca formou uma guilda, mas mesmo assim conseguiu ter sucesso em muitas operações de grande escala.
Afinal, eles tinham um certo nerd como estrategista. Para Shiro, a segurança dos jogadores era uma preocupação, pois se morressem no jogo, também morreriam na vida real. Novamente, eram apenas pensamentos, então precisavam investigar o assunto a fundo. Naquela noite, os três foram à floresta da Torre do Arquivo para verificar o que aconteceria se perdessem suas vidas no jogo. E como eram todos jogadores de alto nível, viraram ímãs para os monstros da área, e os primeiros a atacá-los foram os clones minúsculos do Jake Paul. Naotsugu se esforçava para checar suas configurações enquanto era atacado, e Shiro foi surpreendido por um monstro vindo por trás. Bem a tempo, Akatsuki salvou Shiro, permitindo que ele recuperasse o controle. Ele então ordenou a Naotsugu que usasse seu corpo para repelir os ataques do Jake Paul, o que no fim ajudou a derrubar as doninhas com um único golpe. Este foi um lembrete sinistro do que estava por vir. Afinal, cerca de 30 mil jogadores japoneses ficaram presos neste jogo, além de centenas de milhares de outros do resto do mundo. Assim, o dia em que todos foram pegos ficou mais conhecido como o Apocalipse. Assim que Shiro e seus companheiros conseguiram acabar com seus oponentes com relativa facilidade, as coisas não estavam nada boas para Marielle e sua guilda, já que ela perdeu todo o contato com uma colega de equipe chamada Sarara. Na manhã seguinte, as pessoas ficaram aliviadas ao saber que alguém ainda podia ressuscitar dos mortos, o que era uma ótima notícia para todos que estavam presos ali. Mais tarde naquele dia, o trio estava ocupado derrubando um monstro, o que os fez perceber que estavam muito familiarizados com a forma como seus corpos se moviam. Eles ainda precisavam descobrir como dominar isso, afinal, Shiro nem tinha certeza se praticar seria tão eficaz quanto na vida real. Justo quando estava perdido em pensamentos, Shiro foi chamado por Akatsuki de Meu Senhor, como se ela fosse uma espécie de serva dele para a irritação de Shiro. Uma coisa levou a outra, e Naotsugu se viu provocando Shiro por tentar fazer Akatsuki ser mais casual perto dele. Na verdade, Akatsuki queria permissão de Shiro para reconhecer o caminho de volta para casa, como uma forma de praticar sua habilidade de visão noturna. E ela imaginou que essa floresta era perfeita para praticar sua habilidade. Ao ouvir isso, Shiro concordou em deixá-la fazer o que quisesse, indicando que se encontrariam no Portão Sul. Shiro também ficou impressionado ao saber que Akatsuki era uma rastreadora, além de ser uma assassina. Mas tirando isso, Naotsugu também estava preocupado com a segurança da cidade, já que a proteção estava se deteriorando ultimamente. Shiro sabia que, embora a corrida para comprar salões de guilda tivesse acalmado, guildas maiores estavam reivindicando influência sobre as menores, o que era cada vez mais preocupante para o grupo Lua Crescente. Anteriormente, os desenvolvedores do jogo puniam jogadores que lutavam na cidade com guardas reais, mas essa segurança havia desaparecido, levando a um aumento de player killers, especialmente fora da cidade. Após atualizar Shiro sobre a situação, Marielle e Henrietta começaram a brincar com Naotsugu e Akatsuki, respectivamente. De volta à realidade, Shiro não conseguia parar de pensar na segurança da cidade sem saber que estava sendo seguido. Naotsugu percebeu quão inquieto Shiro estava, então tentou fazê-lo relaxar um pouco. Até então, eles chegaram ao Portão Sul e encontraram Akatsuki já esperando por eles. Logo depois, o trio seguiu para entrar em Loka, apenas para serem emboscados quase imediatamente ao notarem uma presença inimiga. Naotsugu ficou surpreso ao ver que estava sendo acorrentado, mas, felizmente para ele, Shiro estava lá para o resgate. Shiro descobriu que seus oponentes eram 5 player killers: Hikopin, Stroganop, Mode e Smash e Katsuamaru. Assim, ele ordenou a Naotsugu que adotasse uma formação em linha reta. Embora os PKs tentassem desanimar o trio, Shiro permaneceu focado porque tinha muitas estratégias prontas. Ele direcionou Naotsugu inteligentemente sobre quem atacar, enquanto lidava facilmente com os ataques que vinham em sua direção. Quando suas tentativas de atacar Shiro falharam, os PKs mudaram de estratégia e enviaram membros diferentes para atacá-lo. No entanto, eles não perceberam a força total de Naotsugu como guardião. Reconhecendo seu poder, os PKs decidiram concentrar seus ataques em Naotsugu, em vez disso. Percebendo que o HP de Naotsugu estava baixo, Shiro fez um movimento decisivo que surpreendeu os PKs, dando a Naotsugu a chance de derrotar seus oponentes. Para piorar, o curandeiro deles já havia sido posto para dormir por Shiro. Enquanto os PKs se apressavam para se reagrupar, Akatsuki emergiu da floresta com mais 2, apenas para se verem sobrecarregados. Assim que o líder deles pareceu se render, ele tentou um ataque furtivo contra Shiro, mas Akatsuki o derrubou rapidamente. Na cidade, as pessoas ainda discutiam como a segurança estava piorando a cada minuto, para a irritação de Naotsugu. Afinal, eles poderiam ter usado o tempo livre para fazer algo melhor, tipo pensar no Bob, o construtor. Naotsugu enfrentou punição imediata por seus pensamentos errados. Shiro estava preocupado porque acreditava que os jogadores tinham opções limitadas. No entanto, Naotsugu tinha um plano diferente, e desta vez não era pervertido. Eles tinham comida mesmo que sem gosto e podiam usar o dinheiro ganho ao derrotar monstros para pagar uma estalagem. Ele também disse que voltar à vida depois de ser eliminado do jogo não seria tão ruim. Shiro questionou se viver na cidade era uma boa ideia. Akatsuki sentiu o mesmo, ela queria algo para engajar a mente das pessoas. No fundo, Shiro estava entediado e percebeu que era igual aos outros moradores da cidade. Todos, incluindo ele, pensavam em Elder Tale como o mesmo jogo que jogavam antes do apocalipse.
Por causa disso, a segurança neste mundo parecia sem sentido. Enquanto ele estava perdido em pensamentos sobre como superar sua crise de meia-idade, foi alarmado por algo sério durante uma ligação. O grupo Lua Crescente estava se mudando para Suzuniko, porque um de seus membros, Sarara, havia desaparecido lá. Com os portais desativados, Akatsuki sugeriu usar anéis de fada, mas eles estavam preocupados com a incapacidade de verificar horários online ou guias, o que tornava a busca por Sarara ainda mais perigosa. Quanto a Shiro, ele estava mais curioso para saber por que decidiram enviar uma equipe de resgate agora, e não antes. Ele nem estava engolindo nenhuma das desculpas que estavam dando. Assim, Marielle decidiu contar a verdade. Suzuniko é um lugar muito mais perigoso em comparação com Akihabara. Felizmente para Sarara, ela foi salva por uma figura de gato. Para trazê-la de volta, a equipe decidiu enviar seus melhores membros para Suzuniko, enquanto pediram a Shiro para cuidar do resto da guilda na ausência deles. Após um momento de pensamentos conflitantes, Shiro decidiu ir no lugar de Marielle e Henrietta. Ao amanhecer, Shiro, Naotsugu e Akatsuki estavam prontos para iniciar sua jornada. Eles invocaram cavalos com sucesso, que os levariam até lá. Após algum tempo de viagem, a equipe decidiu fazer uma breve pausa, onde Akatsuki ficou impressionada ao saber que Shiro era um escriba. Felizmente para ele, seus companheiros eram ótimos, pois perceberam que ele estava desanimado e precisava do apoio deles para continuar a jornada. Agora que estavam prontos para continuar a jornada, Shiro e Naotsugu invocaram grifos, já que montá-los seria muito mais confortável do que as costas de um cavalo, para a surpresa de Akatsuki. Apesar de sua relutância inicial, ela concordou em montar. E ela parece ter finalmente relaxado assim que se viu voando. Já faziam 3 dias desde o início da jornada. Apesar do uso limitado, os grifos aliviaram significativamente a dificuldade da viagem. Eventualmente, o trio pousou numa montanha, onde Naotsugu ficou nostálgico ao ver um jogo enorme que ele costumava frequentar muito com Shiro. Este é o Depths of Palm. Após receber uma resposta de Akatsuki de que não havia inimigos por perto, Shiro e Naotsugu prosseguiram com sua jornada. À medida que avançavam, tiveram que ser extremamente cuidadosos por causa da idade do edifício. Para piorar, Akatsuki notou a presença de uma horda de fãs do Jake Paul. Embora fossem fracos, podiam espalhar a praga bem rápido. Ao contrário do fã médio do Jake Paul, no entanto, esses espécimes de homens-rato foram capazes de reconhecer a diferença entre seus níveis e os do trio, recusando-se a lutar. Embora tivessem sorte de não serem atacados pela primeira horda de homens-rato, eles encontraram outra horda que bloqueou seu caminho. Assim, Shiro e os outros decidiram pegar uma rota diferente, mas mais segura. Enquanto descansavam, Akatsuki voltou para relatar o que havia descoberto, embora estivesse irritada com a formalidade de Shiro para com ela. Por outro lado, Naotsugu estava tendo seu próprio problema com a comida horrível deste jogo. Ele continuava comendo com uma expressão estranha no rosto. No meio disso, Shiro recebeu uma ligação de Marielle. Ela ficou impressionada ao saber que haviam chegado ao Depths of Palm em tão pouco tempo, enquanto revelava que estavam se comunicando com Sarara via telepatia ultimamente. Felizmente, ela ainda estava sob os cuidados daquele simpático homem-gato por enquanto, para o alívio de Shiro. Enquanto todos esses eventos aconteciam, Sarara estava subindo de nível para se tornar uma empregada de nível 44. Apesar de sua decepção por escolher um papel tão inútil, Sarara continuava limpando o apartamento em que estava, pensando no que ela se encaixava melhor. Enquanto ela estava surtando, Nianta, o gato que a havia salvado no outro dia, voltou para casa. Enquanto isso, a cidade estava em tumulto como sempre, para a decepção de Sarara. Nianta, no entanto, continuava a assegurá-la de que tudo estava bem, desde que ela não pensasse muito nisso. Por sua vez, Sarara informou seu anfitrião sobre o que Marielle havia lhe contado. Bem quando ela estava pensando com Henrietta sobre por que um estrategista tão talentoso se recusava a se juntar às suas fileiras, Liliana entrou para informá-las que a reunião com outras guildas estava quase concluída. Em outro lugar, Crush havia recebido relatórios sobre a reunião de sua assistente, Senhorita A, e também sobre para onde Shiro estava indo. Quanto a Shiro, ele ainda estava ciente dos perigos potenciais que provavelmente o esperavam lá, mas mesmo assim continuou em frente. Claro, sua jornada não passaria sem a falta de atenção de Naotsugu, que quase o meteu em encrenca várias e várias vezes. Exceto que desta vez não foi culpa dele, mas sim a falta de manutenção que fez as pontes do labirinto desabarem, levando Shiro junto. Enquanto perdia a consciência, ele resistia a morrer, pois isso o traria de volta a Akihabara, tornando toda a sua jornada inútil. Enquanto afundava na água, Shiro começou a se lembrar de seus primeiros dias neste jogo, especialmente das pessoas que o deixaram ainda mais interessado nele. Então, de repente, ele acordou com o rosto de Akatsuki, que imediatamente correu para salvar sua vida. Para Shiro, foi um milagre ter sobrevivido a uma queda daquelas. Agora que todos estavam prontos, nosso gnomo alto prosseguiu, informando a localização e tudo mais. A mistura de habilidades CAD e de escriba de Shiro impressionou Akatsuki. Enquanto conversavam, Shiro percebeu que tinham mais ou menos a mesma idade. Shiro então testemunhou Naotsugu enfrentando retribuição divina 2 vezes. Uma por sua piada de baixinha com Akatsuki e outra por admitir que era um pervertido. Enquanto avançavam, um monstro surgiu em seu caminho. Eles vinham evitando caminhos onde fãs do Jake Paul se reuniam o tempo todo e agora se depararam com a coisa real. Jake Paul agora ia infectar nossos 3 aventureiros com incontáveis debuffs de seu conteúdo cringe e golpes de NFT a ponto de a masmorra quase desabar.
Forçado ao combate, os ataques iniciais de Shiro se mostraram inúteis contra as defesas do monstro. Ele mudou de tática, enfraquecendo a armadura do inimigo enquanto amplificava a defesa de seu aliado. Aproveitando a brecha, Akatsuki desferiu o golpe final no golpista de NFT e guiou Shiro e Naotsugu para a segurança além do labirinto. Para Shiro, a paisagem era muito nostálgica de seus velhos tempos com a Debauchery Tea Party. Agora ele era o primeiro a chegar àquele local ao lado de Akatsuki e Naotsugu. Enquanto Shiro estava em êxtase com essa conquista, as coisas na cidade de Suzuniko não estavam nada boas. A cidade estava em completo tumulto e precisava de um herói mais do que nunca. Nem mesmo os PKS estavam seguros uns dos outros. Embora Sarara ainda estivesse relativamente segura, não havia garantia de que o status quo se manteria. Com toda a farra de acumular itens fora da cidade terminada, Shiro e seus dois companheiros chegaram a Suzuniko. Shiro sabia que se perdessem uma luta fora da cidade, seriam revividos na Catedral de Akihabara, mas Sarara estaria na de Suzuniko. Assim, falhar não era uma opção. A guilda dominante nessa cidade eram os membros da Brigantia, e eles estavam em perseguição implacável por Sarara. Antes que pudessem entrar na cidade, Shiro deu suas instruções para que todos tomassem suas posições. No momento em que Akatsuki começou a procurar por Sarara, Demikaze estava ficando cada vez mais frustrado por não conseguir localizá-la, apesar das melhores tentativas de Londark para fazê-lo parar de obcecar por ela. Até então, Naotsugu e Shiro entraram na cidade, e Londark foi notificado de sua presença quase imediatamente. Shiro e Naotsugu foram atingidos de imediato pelo clima hostil da cidade, então tiveram que manter a guarda o tempo todo até terminarem sua missão. Felizmente, eles sabiam onde Sarara estava localizada, então nosso gnomo alto decidiu deixar Naotsugu esperando do lado de fora do prédio, enquanto ele mesmo ia buscar Sarara. Não demorou muito para encontrá-la, com um certo gato de botas atrás dela. Acontece que Shiro e Nyanta eram, na verdade, amigos, então Sarara sentiu um alívio ao saber das intenções de um e de outro de salvá-la. Quanto ao relacionamento anterior deles, fora das operações da guilda, Shiro costumava verificar as contas de Nyanta em busca de pulgas. Mesmo assim, Sarara estava radiante por finalmente voltar a Akihabara. Mas antes que pudesse perguntar algo, viu que eles já estavam de saída. Ela o seguiu, curiosa com uma coisa crucial: como diabos eles planejavam escapar dali? Enquanto isso, a Brigandia corria para capturar Sarara e o terror dela por Demikas só aumentava. Shiro avisou Nayagutsu do plano rapidinho, antes de sair da cidade com Sarara e Nayanta, usando a zona segura do assentamento para evitar um combate aberto. Paralisada pelo medo, Sarara se recompôs quando Nayanta prometeu que nem ele nem Shiro permitiriam que algo a ferisse. Agora, fora da proteção da cidade, Shiro e Nyanta se preparavam para o inevitável confronto com Demikas. Para começar, Shiro pediu ao chefe da Brigandia que se mostrasse no meio da horda. Apesar do pedido rude e absurdo, Demikas desceu de seu trono altivo, prometendo perdoar Sarara, depois de mandá-la para a catedral umas 10 vezes primeiro. Para Nyanta, Demikas tinha passado dos limites, e agora ele o puniria pessoalmente por ousar ameaçar uma criança. Enquanto Nyanta provocava Demikaze com sucesso, Shiro também se dava bem provocando Londark. Enfurecidos pelas provocações, a tão esperada batalha entre os dois começou. Demikaze usava seus tempos de recarga baixos para atacar Nyanta. Isso causou um bom estrago em Nyanta, mas o gato de botas ainda tinha truques na manga. Com seus ataques perfurantes, ele conseguiu ferir Demikaze gravemente também. Londark ficou nervoso ao ver seu chefe perdendo. Por outro lado, Shiro não se abalou. Para garantir que tudo corresse bem, pediu a Sarara para lançar um feitiço de cura em todos na área. Frustrado, Demikas ordenou que sua equipe o curasse e mirasse em Shiro. Antes de agirem, Nayagutsu os provocou, fazendo Londark focar totalmente em restaurar o HP de Demikas. Uma vez curado, Shiro instruiu Sarara a ajudar os aliados. Apesar da incerteza, a confiança dele a impulsionou a curar Nyanta. Quando o feitiço inofensivo de Nayagutsu saiu pela culatra, Sarara aproveitou a brecha para amplificar suas curas. O grupo de Shiro pareceu entrar em pânico, mas era tudo uma artimanha calculada. Londark e Demikas caíram na armadilha, com Shiro imobilizando Demikas na hora, permitindo que Nyanta desferisse um golpe devastador. Pego de surpresa, Londark invocou magos freneticamente para curar seu aliado e atacar Shiro, mas Akatsuki atacou primeiro, eliminando os seus curandeiros antes que pudessem agir. Isso marcou uma derrota decisiva para a Brigandia, abrindo caminho para conectar Suzukino a Akihabara. Não querendo admitir a derrota, Demikas tentou um último ataque desesperado contra Shiro. No entanto, seu fim veio pelas mãos de Sarara, que finalizou seu último ponto de vida com uma única batida de seu cajado. E com isso resolvido, Shiro e os outros voltaram para casa. Enfim, com nossa pequena donzela finalmente livre, Marielle estava radiante, assim como todos os outros. Poxa, nem a Sarara acreditava que estava finalmente livre. No meio desse momento emocionante, o estômago de Akatsuki não achou hora melhor para ter um colapso emocional, que foi notado na hora por Nayagutsu.
Embora irritada, ela percebeu que todos também estavam famintos. Como era tarde para continuar viajando, os aventureiros decidiram acampar. Mesmo se conhecendo há anos, Nayagutsu ficou surpresa ao ver que Shiro curtia acampamento. Enquanto isso, Nyanta e Sarara toparam com um cervo enquanto pegavam gravetos para a fogueira do acampamento. Naquela noite, Nayagutsu não resistiu e comentou que se fosse um dia normal no jogo, eles já teriam deslogado e encerrado o dia. Para deixar tudo ainda mais deprimente para o nosso grandalhão, ele lembrou que a comida neste mundo era sem gosto, e era mesmo, até que de repente o cheiro de carne cozida se espalhou pela área. Mas o que seria? Lembra do cervo que o gato de botas encontrou antes? Sim, ele estava cozinhando para ele e Sarara. Nayagutsu pensou que seria tão sem gosto quanto a comida que ele comia antes, mas estava tão delicioso que transformou nosso aspirante a Garan num garotão super feliz. Poxa, até Akatsuki e Shiro estavam comendo como se não houvesse amanhã. Ficaram chocados com a qualidade da culinária de Nyanta. O segredo da comida deliciosa dele é que ele mesmo a prepara, sem usar as configurações do jogo. Por que não funcionava para eles? Ah, é só falta de habilidade mesmo. Literalmente, fazer comida gostosa exige as habilidades de um chefe no jogo, que é a subclasse de Nyanta. Após uma breve rodada de apresentações, que incluiu um chute nas costas de Nayagutsu por Akatsuki, eles começaram a falar sobre como jogavam juntos na festa do chá da devassidão, que era mais um rolê do que uma festa de verdade. No meio da conversa, Akatsuki não resistiu e repreendeu Shiro por ter mentido antes sobre Nayagutsu fazer parte desse rolê lendário. Na manhã seguinte, os aventureiros pegaram seus grifos e seguiram viagem para Akihabara. Desta vez, tiveram a sorte de ter Nyanta ao lado deles para desfrutar de comida deliciosa na jornada. Sarara, em particular, continuava hipnotizada por quão bonito Nyanta era. Shiro e Nayagutsu estavam super cientes disso. Concluíram que Sarara, na verdade, era uma mulher de meia idade na vida real, para o desgosto de Akatsuki. Por outro lado, Akatsuki também não resistiu e disse a Shiro que ele era um indivíduo talentoso, mesmo não sendo um espadachim como Nyanta. Enquanto Sarara dormia, Shiro examinou seu mapa e se perguntou sobre a idade dela. Antes que Nayagutsu pudesse terminar de responder, foi interrompido por uma garota soco único. Isso levou Shiro a recordar dois jovens jogadores, Minori e Touya, que o acompanhavam em aventuras. Apesar de não gostar de pedidos específicos, ele apreciava o entusiasmo deles em aprender e até baixou seu nível para acompanhá-los. Infelizmente, ele os perdeu de vista após o apocalipse. Claro, essa conversa não passaria sem Nayagutsu perguntar sobre Minori, apenas para ser chamado de pervertido por Akatsuki, de longe. No dia seguinte, o tempo estava péssimo para viajar de grifo. Então, decidiram descer e se abrigar numa vila próxima. Enquanto caminhavam, Nyanta perguntou a Shiro sobre sua recusa em entrar numa guilda, o que fez Shiro questionar Nyanta sobre o destino da guilda em que ele estava. Para a surpresa de Sarara, Nyanta costumava liderar uma guilda só para membros felinos. Infelizmente, metade dos membros partiu quando o clima na sede piorou, até que o resto se desfez por completo. Mas por enquanto, nossos aventureiros tiveram a sorte de encontrar abrigo na casa de um senhor. Em condições normais, isso poderia virar um massacre da Serra Elétrica. Mas nesta vila de Arby, o dono Fidor era um homem acolhedor que permitiu que dormissem em seu estábulo, onde Nayagutsu e Akatsuki logo começaram a brigar por palhas. Enquanto Fidor ouvia a história de Shiro e dos outros, duas crianças espiaram do portão do estábulo. Fidor as notou e as chamou. Por um momento, Shiro pensou que fossem Minori e Touya. Ele estava enganado, infelizmente. Ao ver um ninja atacar Nayagutsu só para pegar o grandalhão, Miss Shaw e Ivan ficaram com os olhos brilhando. Se você achou que as surpresas acabavam aqui, minha amiga, é porque não viu nada ainda, pois essas duas crianças eram apenas NPCs, com uma história de fundo surpreendentemente boa. Para Shiro, no entanto, ele não conseguia evitar ver a si mesmo e outros aventureiros como pessoas anormais por terem superpoderes e tudo mais neste mundo fictício. Ele é um nerd, afinal. O jeito que ele ajeita os óculos já diz tudo, pelo amor de Deus. Enfim, deixando de lado sua própria história dolorosa de como se tornou um esquerdista que se importa com a vida dos NPCs, Sarara voltou com Nyanta trazendo muitos vegetais, salsichas, palitos de pão e até manteiga e sal para fazer uns biscoitos que Fidor e as crianças acharam incrivelmente saborosos. Enquanto os aventureiros relaxavam em seu abrigo, outros tramavam na chuva forte de Akihabara. Entre eles, os rostos familiares Minori e Touya estavam ressentidos com seu líder, cujo alto nível atraía inimigos perigosos, resultando na morte de dois camaradas, e baixas entre jogadores de nível baixo. Assim que chegaram a Akihabara, as crianças mal tiveram chance de comer direito antes de receberem poções para beber. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, então a figura mascarada levou as crianças para fora para prosseguir com seus planos. Assim que todos estavam prestes a partir, Touya notou uma figura familiar, embora não conseguisse se aproximar. Seu palpite se mostraria correto. Shiro finalmente estava de volta, e ainda não sabia de sua presença. Vendo que Sarara finalmente estava de volta, os membros da guilda Lua Crescente fizeram uma festa de boas-vindas para ela, onde todos pareciam estar se divertindo muito. Nyanta também estava aproveitando ao máximo, fingindo ser Gordon Ramsay da forma mais gentil possível.
Os resultados foram, no mínimo, surpreendentes, e isso se refletia na reação feliz de todos na festa. Como parte da diversão, Nayagutsu começou a dar conselhos a Shoryu sobre o que era importante neste jogo e tudo mais. Cuecas. Para o choque de Shoryu, Marielle chegou para saber do que falavam antes de ser chamada por Henrietta. Quanto ao que ela queria, bem, era tratar a receita de toda aquela comida como um assunto confidencial, antes de se virar para tratar Akatsuki como um gato bravo qualquer. Se isso já não era irritante o suficiente para Akatsuki, ela ficou apavorada ao ser apresentada a usar uns vestidos chiques e extravagantes, acreditando que não podia se dar ao luxo de vestir algo assim na frente de seu senhor. Após a festa, Shiro e Marielle limparam o salão e tomaram chá. Marielle notou que, embora a cidade estivesse mais segura com menos ataques PK, a crescente queda de rank entre os jogadores criava tensão, já que guildas mais fortes monopolizavam recursos e pontos de caça, gerando conflitos. A guilda Lua Crescente sofria em meio a essa turbulência devido à falta de regulamentação. As guildas Cavaleiros da Espada Negra e Espada Prateada agora visavam jogadores de nível 91 após a nova expansão que elevou o limite de nível para 100. Seu líder, Isaac, permite a entrada apenas de jogadores de nível 85 ou superior, priorizando a habilidade sobre os números. Ele usa poções de experiência para manter a vantagem, até as fornecendo a jogadores abaixo do nível 30 para ajudá-los a subir de nível rápido e curtir o jogo. Assim como a Guilda Espada Negra, a Guilda Hamelin também seguiu um caminho parecido no recrutamento de novos jogadores, apenas para explorá-los e vender sua XP para grandes guildas como os Cavaleiros da Espada Negra. Ao ouvir isso, Shiro ficou horrorizado com a guinada terrível que o jogo estava tomando, ameaçando a segurança e a experiência dos jogadores. Enquanto pensava no que fazer, ele começou a ver a ilusão de uma Akatsuki brilhante e reluzente, que lhe dizia para resolver o problema sozinho. Shiro estava relutante no início, já que não tinha guilda para falar, mas também pensou que era só uma desculpa para evitar seus problemas. Na guilda Hamelin, Toya lutava para dormir enquanto outras crianças mantinham a esperança. Uma garota, a quem Toya havia ajudado antes, insistiu que ele e Minori formariam um ótimo grupo, lembrando Minori de eventos passados. Quanto a mim, enquanto as crianças lutavam para dormir, Shiro contemplava sua escolha de ser um veterano no jogo. O gato de botas apareceu e sentiu as preocupações de Shiro sobre entrar em guildas. Embora Nyanta reconhecesse as falhas do sistema de guildas, ele enfatizou que cabe aos membros mantê-lo forte. Ele encorajou Shiro a tomar a iniciativa e pensar em algo incrível para fazer, levando Shiro a refletir profundamente. Assim, ele decidiu ligar para Minori, o que a pegou de surpresa. Ele estava ciente da situação dela, então resolveu conversar de forma secreta. Embora ela confirmasse a maioria de suas dúvidas, mentiu sobre sua própria segurança para ele. Ainda assim, Shiro prometeu que viria em resgate dela e de seu irmão em breve. No dia seguinte, Shiro encontrou Nayagutsu e Akatsuki em Akihabara para compartilhar suas ideias. Ele pediu ajuda a Marielle e, quando questionado sobre Hamelin, afirmou que só queria manter Minori e Toya seguros. Explicou seu plano para resgatar seus amigos e melhorar Akihabara. Marielle e Henrietta se mostraram solidárias e concordaram em ajudar, com Shiro mencionando que precisaria de uns 5 milhões de ouro. Essa quantia seria absurda, mas Shiro deixou claro que contaria mais com a esperança e a fé da guilda do que com o dinheiro. Por isso, insistiu em obter a potajuda deles para si e para sua guilda. Essa afirmação pegou Marielle de surpresa, pois ela não esperava que Shiro entrasse numa guilda, muito menos que criasse uma. Quanto ao nome da guilda, é Log Horizon. Fora do prédio da guilda, Nayagutsu, Shoryu e Rin estavam numa enrascada. Eles estavam cercados por um bando de ativistas veganos. Comam seus vegetais. Eles pensavam em caçá-los para um banquete, mas agora estavam cercados. Ainda assim, isso não os impediu de mudar os planos e dominar os ativistas com facilidade. Quanto às outras garotas da guilda Lua Crescente, elas se divertiam tentando arrasar com aquele traje de empregada. Na cozinha, Nyanta se divertia interpretando o gentil Gordon Ramsay, como sempre, enquanto Sararu o observava por trás de um barril, com os olhos brilhando. Nem todos estavam bem, porém, já que Marielle parecia um cadáver em decomposição em sua mesa, exausta de tanto trabalhar nos últimos 3 dias. Para piorar as coisas, Henrietta trouxe ainda mais papelada para ela fazer. Frustrada com a situação, Marielle começou a chamar Henrietta pelo seu nome verdadeiro repetidamente, até que Shiro chegou com ainda mais trabalho para Marielle, além do que ela já tinha. Henrietta ficou impressionada com a velocidade de Shiro em concluir as tarefas. Ela comentou que suas habilidades burocráticas eram limitadas comparadas a uma oficial alemã chamada Marielle. No entanto, Shiro afirmou que Marielle conseguiria terminar toda a papelada em um dia. Infelizmente para Henrietta não havia Akatsuki para ela abraçar e aliviar um pouco da pressão do trabalho. Falando em Akatsuki, ela estava observando os negócios obscuros de Hamelin das Sombras. Assim que terminaram, Nayagutsu, Rin e Shoryu levaram os ativistas veganos para as celas, para a surpresa de Marielle e Henrietta. Vendo como Marielle se agarrava a Nayagutsu, Rin pensou que já era hora de provocar Shoryu, o que virou uma discussão acalorada na hora, antes de Shoryu sair para pegar umas coisas que ele nem sabia o que eram para Marielle, só porque ela precisava. Naquela noite, Marielle terminou a papelada esmagadora e guardou rancor de pessoas com óculos. Enquanto isso, Henrietta revisava o trabalho de outros membros, seguindo as instruções de Shiro à risca.
Eles criaram novas regras para incentivar as pessoas a trazer dinheiro, e a primeira parte do plano foi um sucesso. Enquanto isso, Nayagutsu pensou em oferecer sanduíches a Marielle. Para sua surpresa, ele a encontrou tendo um chilique no meio de uma montanha de papelada, como a burocrata alemã que ela é. Só depois de dar uma mordida na comida é que ela relaxou. Ficou ainda mais feliz ao saber que Shiro estava contente por ela ter concordado em ajudá-lo. Como ela expressou sua própria felicidade, dando tapinhas em Nayagutsu e chamando-o de bom garoto. Com tudo resolvido, todos tinham que esperar para executar o plano amanhã. Enquanto os aventureiros estavam na cidade, notaram uma barraca de comida gerenciada por 4 loiras, atraindo multidões para experimentar sua nova invenção, a comida. As pessoas adoraram, e Henrietta rapidamente enviou emissários a outras guildas para provar, recebendo reações positivas. Em outro lugar, Shoryu pensava numa forma de alcançar o inatingível. Antes que pudesse pensar em algo, um javali enorme apareceu. Todos estavam otimistas com o sucesso do negócio, mas Shiro duvidava que atingiriam a marca dos 5 milhões. Marielle ignorava o verdadeiro objetivo de propósito sobre lucro, e era aí que o papel de Henrietta importava. Enquanto isso, Akatsuki, chateada por ter sido vendida por seu senhor, fugiu, apenas para depois vestir relutantemente roupas de donzela para Henrietta, sentindo-se envergonhada, embora os outros achassem fofo. Ah, antes que eu esqueça, Shoryu acabou de chegar com um javali enorme que encontrou na floresta. Apesar dos esforços dele, Nyanta estragou o clima dizendo que o javali teria um gosto muito forte. O garoto está exausto e tentando ajudar, então deem um desconto. Naquela noite, Shiro informou Minori sobre suas novas conquistas e o quanto ele esperava tê-la, e a Touya nisso. Após terminar uma ligação, Nyanta propôs comprar a estação de Tóquio como base para a Log Horizon, mas Shiro tinha outros planos. Foi então que Saldiro, um velho amigo do Gato de Botas, e seu companheiro nerd apareceu. Ele havia fundado uma pequena e poderosa guilda chamada Brigada do Vento Oeste, que rivalizava com as maiores. Ao contrário de Nyanta, que perguntou sobre o bem-estar de Saldiro, Shiro apenas se informou sobre suas habilidades de ascensão. Mas deixando isso de lado, Saldiro ficou surpreso por ter sido chamado por Shiro. Afinal, ele pensava que Shiro o odiava por não ter aceitado entrar na guilda Vento Oeste quando Shiro foi convidado. Mas com Shiro explicando o mal-entendido e como ele via as coisas agora, Saldiro concordou em ajudar seus antigos companheiros de equipe de todo o coração. Agora que Saldiro fazia parte da execução do plano de Shiro, chegou a hora de iniciar a segunda etapa. Enquanto todos esses desenvolvimentos aconteciam, Karishin começou a reclamar da falta de suprimentos em seu depósito desde que o apocalipse havia ocorrido. Assim, ele foi buscar alguns com seu assistente Taro. Em outro lugar, Marielle ficou confusa ao ver Henrietta segurando uma Akatsuki irritada como um gato. Enquanto isso, Nayagutsu havia adormecido num bar, enquanto Marielle e Henrietta aguardavam seus convidados. Quando Karishin chegou, ele estava inicialmente assustado com Marielle, mas logo se sentiu à vontade e foi direto ao assunto importante. Marielle pediu a ajuda de Karishin para fornecer ingredientes e manter o negócio deles funcionando. Vendo o preço, Karishin pensou que o negócio seria bom, mas isso não significa que ele tinha que aceitar de cara. Afinal, ele é um comerciante. As negociações foram difíceis para Marielle, mas ela tinha que continuar sorrindo para garantir um bom acordo, segundo Shiro. Antes que Karishin pudesse fazer sua contraproposta, Henrietta decidiu encerrar a reunião, alegando que tinham outro encontro com a guilda de comerciantes Roderick. Quanto mais eles conversavam, mais Karishin começava a entrar em pânico. Não querendo perder um cliente em potencial, Karishin concordou com o preço que Henrietta acabara de sugerir incondicionalmente. Embora as coisas estivessem melhorando para a guilda Lua Crescente, Minori e Touya enfrentavam condições sombrias. Desde que Touya encontrou uma poção de EXP durante o apocalipse, a situação deles piorou após serem eliminados por PKS. Embora revividos na catedral, ficaram sem nenhum apoio. Assim, começaram a procurar desesperadamente por guildas mais fortes para apoiá-los, e foi assim que se encontraram com Hamelin. Percebendo que ela e seu irmão não se esforçaram para criar sua própria realidade como Shiro fez, Minori começou a pensar que não merecia ser salva por ele. Roderick e Mitaka, da Guilda de Comerciantes e Agência Marinha, chegaram ao Ninho do Dragão para negociações, mas encontraram a Lua Crescente aliada a Karishin. Diante de Henrietta, foram convencidos pela promessa dela de um negócio lucrativo. Marielle e Henrietta aumentaram sua reputação sendo honestas com seus parceiros comerciais sobre suas verdadeiras intenções e o mentor Shiro, que era mais renomado do que esperavam. Esse novo conhecimento assegurou ainda mais aos comerciantes que o acordo seria cumprido de boa fé. Afinal, é do vilão de óculos que estão falando. Resolvido isso, Marielle e Henrietta finalmente revelaram suas necessidades. Chocantes 5 milhões de ouro. Embora seja incomum uma guilda pedir tanto para uma operação grande, fazia sentido para uma missão lendária, né? Para fortalecer a negociação, Marielle ofereceu ovos de rocha como um agrado. Em troca, Henrietta propôs compartilhar as receitas detalhadas do plano de Shiro para os ovos, em troca da grana. Henrietta sabia que pedir 4 milhões e meio de uma guilda só bagunçaria a dinâmica de poder em Akihabara. Para manter o equilíbrio, ela sugeriu dividir o valor restante igualmente entre as 3 partes, destinando 1,5 milhão para cada. Os mercadores aceitaram na hora. Michikita até se ofereceu para ser o único patrocinador, mas Marielle e Henrietta, muito gentis, recusaram, agradecendo a boa vontade.
Em outro lugar, Toya e Minori ainda penavam com o perrengue. Minori ficou surpresa ao saber que Toya sabia das tentativas de Shiro para salvá-los. Enquanto ela pensava que não tinham o direito de serem salvos por alguém tão legal quanto Shiro, Toya perguntou se ele um dia teria a chance de ser tão maneiro quanto aquele nerd. Naquela noite, Marielle e Henrietta estavam exaustas demais para continuar trabalhando depois de tanto papelório. Mas o esforço delas não seria em vão, pois Nyanta, Nayagutsu e Akatsuki chegaram com sobremesas deliciosas a pedido do Shiro. Embora deliciosas, Marielle e Henrietta ficaram curiosas sobre o paradeiro do Shiro. Nyanta respondeu que ele estava fazendo a parte dele no plano, pois acreditava nelas. Enquanto isso, Isaac foi informado dos novos acontecimentos em Akihabara. Ele estava incomodado com a fundação da Log Horizon. Já Krusty, por outro lado, decidiu cancelar uma raid que planejava para ir a uma conferência que Shiro estava organizando. Enquanto isso, Minori soube pelo Shiro que ele o salvaria no dia seguinte. Com a mente decidida, Minori resolveu ter fé no Shiro que seu irmão tanto admirava. Para Shiro, ele havia cruzado o Rubicão e falhar não era uma opção. No dia prometido, a guilda Silver Sword, sob William Masaki Setz, foi a primeira das grandes guildas a comparecer à conferência. O convite incluía muitos outros, como Saodiro da Brigada do Vento Oeste, Isaac dos Cavaleiros da Espada Negra e Krusty da guilda 15O, e muitas outras guildas, tipo a Agência Marinha, Mercadores Roderick e Rua Comercial 8, Lua Crescente e, claro, a Log Horizon. Shiro iniciou a conferência se apresentando como líder da Log Horizon, o que foi recebido de cara, com uma resposta hostil de Isaac e William, que pularam direto para o cerne da questão, o motivo de estarem ali. Shiro então explicou a situação obviamente horrenda de Akihabara desde o apocalipse, e seu objetivo de evitar que piorasse. De imediato, William se opôs à ideia, enquanto Krusty achou que seria igual à tentativa anterior, falha, de formar uma coalizão de guildas menores. E era mesmo. A Kenya então explicou que as negociações anteriores pararam por causa dos muitos problemas que o plano tinha, já que cada facção preferia proteger seus próprios interesses, segundo Woodstock. William acreditava que a conferência falharia como a última, pois cada guilda agiria em seu próprio benefício. Em contraste, Shiro queria melhorar a cidade. Desiludido, William se levantou e foi embora, achando que os esforços de Shiro eram perda de tempo, já que ele priorizava seus próprios interesses em vez do bem-estar da cidade. Vendo a reunião acontecer, Sarada começou a se perguntar por que Nyagatsu, Akatsuki e Shoryu não estavam lá. Enquanto isso, Minori começou a espalhar a notícia entre as outras crianças da guilda de que Shiro estava a caminho para salvá-los. De fato, os 3 ausentes da conferência da mesa redonda estavam a caminho para salvar os irmãos. Enquanto a liderança da guilda Hamelin, assim como a maioria dos participantes, permanecia alheia ao que Shiro tramava, ele insistia que queria apenas a paz da cidade e que todos abordassem os problemas que viam nela. Krusty questionou a escolha de Shiro para os participantes da reunião. Shiro convidou Isaac, Krusty, Honesty e Saodiro, pois lideravam as maiores guildas. William também foi convidado, mas preferiu não ir. Ele escolheu Hidoaiki, Michitaka e Karishin para as guildas de criação, e Mariel, Woodstock e a Kenya para as menores, representando quase 6.000 jogadores. No entanto, mais de 9.000 jogadores estavam em guildas menores ou em nenhuma. Shiro observou que agia como organizador, já que a Log Horizon não era reconhecida oficialmente. Ainda assim, Isaac tinha a mesma opinião de William, pois nem entendia o que Shiro queria dizer com a cidade ser insegura. Ciente da ligação de Isaac com Hamelin, Shiro abordou o problema indiretamente, fazendo todos reconhecerem que ele existia. Isaac, percebendo que Shiro estava apertando o cerco, revelou qual era o problema exato. Simultaneamente, membros da Hamelin começaram a instruir as crianças a se prepararem para ir ao Gulag, lembrando-as de que precisavam atingir suas cotas. O que eles não sabiam era que Toya estava em contato com Shiro o tempo todo. Ao receber o sinal para iniciar sua parte da operação, Toya instruiu as crianças sob custódia a se prepararem. Ciente de que todos sabiam de seu possível envolvimento, Isaac começou a se defender, apontando que o problema não era ilegal e que só agressão em zonas não combate era proibida. Shiro, porém, se opôs, dizendo que era um fenômeno sem igual, enquanto Mariel acrescentou que as leis deveriam ser implementadas pelos próprios jogadores. Shiro notou que a falta de leis jogou Suzuki no caos, com crimes cometidos sob o pretexto de não serem proibidos pelas regras do jogo. Enquanto Isaac fingia interesse, Woodstock concordou que alguma forma de lei deveria ser estabelecida pelas guildas dominantes para restaurar a ordem até que um caminho de volta ao mundo real fosse encontrado. Shiro propôs banir qualquer um que desafiasse a aliança da Távola Redonda de Akihabara. Isaac rebateu que sua guilda não poderia impor isso sem conflito. Honesty concordou, mas Shiro então revelou que era dono de toda a zona do prédio da guilda, controlando acesso e configurações. Ao banir qualquer um, ele poderia impedir a entrada, forçando todas as guildas da conferência a seguir suas regras. Os membros da guilda Hamelin não sabiam do caos lá fora. Quando os guardas puniram a irmã de Toya por agir de forma suspeita, ele revidou, e juntos começaram a dominar o guarda.
Eles conseguiram escapar com as outras crianças e encontraram Rin, Choru, Akatsuki e Naegutsu esperando lá fora. Shiro ficou feliz com a notícia, tanto quanto por ter conseguido bagunçar a lógica dos participantes para incriminá-lo por chantagem, algo que eles mesmos faziam ao ameaçar guerra, se preciso. Os participantes também ficaram chocados ao saber que guildas mercantes como Michitaka, Roderick e Karishin tinham emprestado dinheiro a ele. Minori e seu irmão estavam prestes a escapar quando uma tempestade de areia a atingiu. Toya se agarrou a Minori e eles se libertaram da guilda. Shader tentou seguir, mas ficou preso lá dentro. Ele conseguiu fazer Toya de refém por informações, mas Akatsuki interveio, salvando Toya e subjugando Shader. Depois, Shader foi identificado e banido de Akihabara sob a custódia de Naegutsu. Com o problema de Hamelin resolvido, os irmãos salvos e Shiro finalmente consolidando seus poderes, ele declarou que só buscava restaurar a vida normal das pessoas neste jogo, enquanto criava uma lei que, se fosse o caso, uniria o povo desta cidade. Embora todos parecessem concordar com Shiro, Isaac foi o único a se opor, tentando entender o que a Log Horizon estava pensando. Uma semana depois, Marielle estava se divertindo, só para ser interrompida por Henrietta. Mesmo assim, isso não impediu Marielle de contar a Henrietta como a vida das pessoas havia mudado significativamente em uma única semana. O que nos leva de volta à última pergunta de Isaac na conferência. Os objetivos de Shiro já estavam claros. Estabelecer o primeiro deles exigiria a restauração da vida diária normal para todos os jogadores. Para isso, a Guilda Lua Crescente de Mariel estava pronta para cumprir a tarefa, pois ela revelou o segredo completo por trás do sabor da comida de sua guilda. Os mercadores também confirmaram, após testar os métodos, que eram definitivamente válidos. Agora que todos sabiam o segredo da culinária, Shiro destacou a importância de quem tem habilidades culinárias, já que podem usar os materiais deste mundo sem menus de comando. E mais, podem inventar coisas que não são daqui, tipo a máquina a vapor. A falta de atividades é uma das razões pelas quais a cidade está tão parada. Assim, seria mais justo dar a oportunidade a jogadores sem guilda ou de guildas menores de encontrar o que fazer para que também pudessem fazer suas compras e tudo mais. Quanto à segurança, Shiro deixou claro que as leis não precisam ser tão rígidas. Embora brigar por territórios não devesse ser permitido, por exemplo, não deveria ser banido da cidade por isso. No entanto, o Peking deveria ser definitivamente proibido nas zonas de nível mais baixo da cidade. Por último, há também a questão dos direitos humanos. Ok, eu não acredito em direitos humanos. Como a morte não é absoluta, ofensas como sequestro e exploração de jogadores devem ser tratadas com mais seriedade do que na vida real. Punições por violações contra NPCs também deveriam ser aplicadas, pois leis que protejam todos, incluindo NPCs, são necessárias neste ambiente de jogo alterado. Isaac protestou, mas Mariel apoiou Shiro, já que até NPCs vão às guildas deles para pegar comida e tudo mais. E como outros NPCs estão em cargos administrativos e tal, os jogadores não podem arriscar prejudicar o relacionamento com eles de forma irreparável. Depois de pensar um pouco, Crust decidiu ser o primeiro a concordar com a realização da conferência, seguido por Saojiro. Não querendo dividir Akihabara com outros, Isaac concordou, assim como Honesty e depois todos os demais. Após a conferência, os resultados foram divulgados publicamente e um grande banquete foi realizado para todos. No entanto, os membros da Hamelin ficaram confinados à sua guilda até descobrirem como voltar para casa. Alguns escolheram acabar com suas vidas para renascer na catedral, perdendo o direito ao prédio da guilda, enquanto as crianças sequestradas se juntaram à Lua Crescente. Mariel e Henrietta ficaram impressionadas que Shiro conseguiu derrubar uma guilda inteira tão facilmente. Enquanto isso, Shiro estava ocupado organizando o prédio de sua guilda com Naegutsu, Akatsuki e Nyanta. Durante isso, ele notou algo incomum. Havia infiltrados do povo da terra e da cidade. Crush estava ciente do perigo que eles poderiam representar, mas ao mesmo tempo cabia ao conselho da mesa redonda decidir se declararia guerra a eles ou não. Mas o que Shiro faria se essas pessoas atacassem primeiro? Antes que ele pudesse responder, Marielle entrou no prédio da guilda, impressionada com o tamanho. Quer dizer, o lugar? Claro, Henrietta também veio por sua gatinha amada, trazendo-lhe um kimono desta vez. Mariel também chegou com muita comida fresca e sobremesas para eles, antes de começar a abraçar Naegutsu. Ou melhor, a armadura dele. Não demorou para Saojiro e Nazuna chegarem ao prédio, onde presentearam Nyanta com um saquê de mestre cervejeiro e cereja, antes de expressar o quanto estavam impressionados com o edifício que Shiro havia escolhido. Terminada a recepção, Shiro abordou um novo problema que descobriu. Não há um jeito específico de precificar neste mundo. Isso fez Naigatsu mencionar que Isaac também esteve ali antes para, adivinha só, expressar o quanto estava impressionado com o lugar, antes de fazer seus colegas encharcarem tudo com água e irem embora. Que valentão. Assim que todos saíram do prédio naquela noite, tipo aqueles convidados chatos que não vão embora, Shiro ficou aliviado ao saber que Minori e Toei estavam bem sob os cuidados de Mariel e Henrietta. Agora, com todo mundo lá fora, é hora de Nyanta e os outros fazerem um bom curry. Enquanto Naegutsu pensava no que era melhor entre curry e montanhas, levou uma joelhada da Akatsuki. Ao ver essa discussão boba, Shiro começou a se sentir encorajado com a decisão de fundar a guilda. Eu aqui pensando que ele podia estar arrependido das escolhas de vida, mas de vago. Fora do prédio da guilda, 3 ninjas tentavam recrutar novos membros, antes de verem Code dando um Uno reverso e os convidando para a própria guilda dele.
Ao saberem que Code era nível 20, o rejeitaram na hora. Mas vamos dar uma olhada no Shiro de novo, que ficou surpreso ao ver Nyanta voltando com 2 crianças em vez de um Curry. E caramba, eram Minori e Toya, que vieram especificamente para se juntar a Log Horizon, já que a Lua Crescente estava se mudando. E como eles não se juntaram a outra guilda por causa do apego a esse nerd, vendo a determinação deles, Shiro concordou em aceitá-los. Eles também chegaram na hora certa, já que Nyanta tinha acabado de fazer curry para todo mundo. Em outro lugar, no castelo da Liga da Liberdade do Centro, Lord Sergeyat recebeu informações sobre o pós-conferência da Távola Redonda, quando de repente sua filha Lenisha veio falar com ele. Num dia de neblina, um velho e seu filho caçavam nas montanhas quando notaram uma tempestade indo para a cidade. Dentro da cidade, as pessoas desfrutavam de sua nova vida despreocupada. Nyanta estava se divertindo com esse clima otimista. Fora dali, Toya lutava contra alguns monstros com entusiasmo, embora estivesse com dificuldades quando eles começaram a se juntar contra ele. Mas com a ajuda de Minori e Akatsuki, a ameaça foi eliminada. Toya sentou-se ao lado de Naegutsu, reclamando de seu estilo de luta, e Naegutsu prontamente ofereceu ajuda, apesar de sua punição habitual da Akatsuki. Minori, por outro lado, não sentia necessidade de orientação em técnicas de sacerdotisa de santuário, já que Shiro lhe deixara um caderno com todas as informações de que precisava. Shiro estava tão absorto em seu trabalho que esqueceu como era o sol. Apesar das tentativas de Nyanta para que ele fizesse uma pausa, Shiro continuou focado em criar novos feitiços como escriba. Para aprimorar suas habilidades, ele pediu ajuda a Henrietta. Ao chegar na guilda Lua Crescente, Shiro encontrou Marielle fazendo um escândalo, querendo sair e aproveitar o verão. Graças a Henrietta, Marielle se acalmou, mas Serra concordou que uma pausa seria benéfica. Inspirado, Shiro teve uma ideia. No mesmo dia, os moradores ficaram surpresos ao ver a mesa redonda patrocinando um acampamento de treinamento para jogadores abaixo do nível 40. Animada, Marielle decidiu participar para tirar férias e se agarrou feliz a Shiro e Nayagatsu. Sarara ficou empolgada ao saber que Nyanta seria um dos treinadores do evento. Minori e Toya também estavam animados para participar do acampamento e melhorar. Minori, em particular, queria participar para apoiar o irmão, que ela achava que nunca tinha feito o suficiente para ajudá-lo. Na manhã seguinte, tudo já estava definido para o acampamento acontecer. O local foi preparado, assim como os treinadores, e também o maiô e o kit de verão da Marielle. Só que o acampamento será só no mês que vem. E eu já te contei que a Henrietta também começou a brincar com a gata brava dela? Em meio a essa onda de felicidade, os romanos chegaram. Quer dizer, um mensageiro do substituto Cohen chegou. Desculpe, roteiro errado. Enfim, esse mensageiro veio em nome do Alto Lorde da Liga das Cidades Livres de Stal para ter uma audiência com o líder da mesa redonda. Shiro decidiu aceitar o convite, vendo-o como uma chance de aprender sobre seus anfitriões, sabendo que o povo da Terra era significativamente mais fraco, tornando o conflito improvável. Um mês depois, todos de Akihabara estavam animados para ir ao acampamento. Poxa, os irmãos ficaram até fascinados com o ar do campo e a bela paisagem que encontraram. Só que a empolgação deles foi frustrada por um garoto loiro e brilhante. Mesmo assim, isso não os impediu, nem a outros viajantes, de serem amigáveis com uma garota do povo da terra que encontraram pelo caminho. Ao chegarem ao acampamento de treinamento, todos descobriram que era uma escola. Animada com os planos para o período de treinamento, Marielle anunciou que faria um churrasco naquela noite. Tão empolgada quanto ela, Minori também ficou desapontada porque Shiro estava indo para uma conferência importante que ele precisava participar. Shiro discutiu um acordo com o povo da Terra sobre títulos de nobreza. Após alguma confusão de Isaac, o grupo concordou em participar da conferência. A Lua Crescente e os Cavaleiros da Espada Negra sediarão acampamentos de treinamento, com Crush da Mesa Redonda liderando ao lado de Shiro e da Agência Marinha. Crush propôs incluir Shiro por suas habilidades analíticas e administrativas. Voltando ao presente, Shiro ficou surpreso ao ver Henrietta o acompanhando como observadora, e definitivamente não para ficar grudada na gatinha brava dela, e aquilo era apenas uma toalha que ela tinha nas costas. Falando sério, porém, Shiro expressou sua curiosidade em ver o quão fortes o povo da Terra havia se tornado desde o Apocalipse. Claro, havia exceções de alguns guardas reais e precursores, que eram poderosos até certo ponto. Shiro e os outros também estavam curiosos sobre onde reaparecer caso fossem eliminados, transformando a reunião num programa tipo Nat Geo Wild, para ver o quão longe os efeitos do Apocalipse se espalharam. Obviamente, Marielle explicou a Marielle o que aquele nerd estava planejando fazer com sua equipe de TV Nat Geo. Ela também não resistiu à vontade de abraçar a Minori. Agora, com tudo isso resolvido, Marielle achou que era hora de levar todo mundo para a praia para se divertir. Code, em particular, tentava espalhar sua vibe brilhante. Felizmente, Toyo tinha bom senso o suficiente para se irritar com ele. Ironicamente, Code era alérgico à água. O quê? Enquanto Marielle curtia a praia, Shiro e seus companheiros chegaram ao Palácio do Gelo Eterno. Depois de se trocarem para trajes formais, entraram no salão de baile onde convidados britânicos dançavam Baccarini. Shiro ficou surpreso ao ver Henrietta ali para confrontar sua gatinha brava, e para a surpresa de todos, Akatsuki tinha um arsenal escondido debaixo do vestido. O grupo provocou Shiro para dançar com a colega universitária Akatsuki. Enfim, antes que Shiro pudesse sequer responder, Korin Segiad apareceu para agradecer à mesa redonda por atendê-lo.
Vendo isso, Crush foi o primeiro a se adiantar e interagir com o anfitrião, seguido por Shiro. Claro, Shiro não podia se dar ao luxo de parecer fraco diante de uma figura tão colossal como Sergiad. Depois de se sentarem e conversarem a fundo, Sergiad pareceu compreender a natureza da aliança da Távola Redonda. Shiro, por outro lado, rapidamente percebeu que o povo da Terra também carecia de informações sobre eles, tanto quanto os aventureiros sobre seus anfitriões. Enquanto essa conversa difícil acontecia, a princesa Lenisha apareceu à vista dos convidados. Enquanto isso, Nianta informou a todos os jogadores de nível baixo que o treinamento deles começaria amanhã na Floresta da Grande Masmorra. Bem, como vocês já estão familiarizados com videogames, devem saber como masmorras funcionam, então não vou bancar o Capitão Óbvio desta vez. Na festa de gala, Shiro e seus amigos observavam a dança. Seiju lembrou da conferência de 10 dias e chamou Shiro para dançar, depois Akatsuki e Michitaka. Enquanto entravam em pânico, Crush interveio, insistindo que Shiro dançasse, o que o deixou chateado ao perceber que era de propósito. Felizmente para o nosso nerd, Henrietta salvou a pátria, o ajudando a se recompor e lembrando que ele é o chefe da Aliança da Távola Redonda, pelo amor de Deus. Depois de dizer isso a Rimo, Henrietta decidiu dançar com Shiro. Embora ele não soubesse, Henrietta é da subclasse Bardo, o que fez tudo fluir. Izuzu encantava a multidão com sua música, cativando Code, que começou a flertar. Enquanto isso, Nianta explicou como bardos são ótimos encantadores e não causadores de pandemônio em bares. Sim, estou falando com você, Venti. Minori tentou explicar os bardos, mas foi tão sem graça quanto comida de Jamie Oliver. Enquanto Nianta detalhava os bardos, Shiro se divertia horrores, impressionando a todos com Henrietta. Akatsuki estava chocada com a desenvoltura do seu Lorde quando um garoto tropeçou ao esbarrar nela. Mesmo sem saber quem ela era, o garoto e amigos a convidaram para brincar de esconde-esconde, e ela aceitou na hora. Afinal, deve ser a versão feminina do Lord Farquaad. Com a festa encerrada, Shiro recebeu uma ligação de Minori, que contou o que faria amanhã. Percebendo sua preocupação, Shiro a encorajou, dizendo que ela era capaz e talentosa, e que havia mais do que suas habilidades e nível. No dia seguinte, Crush e os outros saboreavam a comida, percebendo o quanto seu método de cozimento havia se espalhado. Embora impressionados, perceberam que as mudanças não podiam ser destrutivas para a população indígena. Após a surpresa, Crush e Michitaka especularam sobre o sono de Shiro pós-treino, e Akatsuki o provocou por ser mesquinho, frustrando Shiro. Com as tensões aliviadas por um pote de geleia, reconheceram a necessidade de uma equipe de apoio para eventos futuros, especialmente com convidados das 25 famílias nobres da Liga de Istal, que tem força de trabalho similar à de Akihabara. Shiro acreditava que as suspeitas do povo sobre as ambições da Távola Redonda estavam claras. Assim, o próximo passo seria conquistar Akihabara. Os vassalos continuaram a discutir a força dos aventureiros de Akihabara desde o Apocalipse. Seus negócios dependiam desses aventureiros para missões, mas agora, com a Távola Redonda, a aristocracia local temia por seus interesses, especialmente pela tecnologia avançada dos aventureiros. Shiro entendeu que a Liga dependeria deles, mantendo a força. A Távola Redonda enfrentava desafios em acordos com o povo, complicando interações de guilda. Crush precisava definir diretrizes, enfatizando a visão da Liga. Assim, Shiro pediu a Akatsuki, alheia às discussões, que coletasse informações sobre seus anfitriões. Em outro lugar, crianças no acampamento de treinamento escalavam uma montanha, com Minori segurando firmemente seu caderno. Ao chegarem ao campo de treinamento, encontraram Nayanta e Nayagutsu, que os alertaram sobre a masmorra e aconselharam a não forçarem os limites. Uma equipe de apoio estaria à disposição, já que acampariam ao ar livre. Os aprendizes tiveram que se dividir em duas equipes. A iniciante tinha Toya, Sarara, Izuzu, Minori e, por último, Code, que logo brigou com Toya por zombar da irmã dele, antes de concordarem que seu sangue quente e fogo superariam qualquer dificuldade. Vou esquecer isso. Não vou te pegar, Tuandoff? Dito isso, a equipe iniciante entrou na masmorra, encorajada por Nyagatsu. Na escuridão, Sarara e Izuzu ficaram tão assustadas que começaram a fazer birra. A birra acabou quando Code usou sua magia para iluminar. Ao saber que os inimigos eram zumbis, Code finalmente deixou Sarara ajudar com mais luzes. Mais fundo na masmorra, a equipe iniciante chegou a uma encruzilhada, ambas levando às sessões designadas. E aparentemente, a equipe iniciante se confundiu e foi para o nível intermediário, achando que era o iniciante. Apesar disso, Code estava tão confiante em seu instinto que ignorou os pedidos de Minori para iluminar a retaguarda. Depois de um tempo andando, Tuya notou a presença dos primeiros inimigos. 3 samurais mortos-vivos, para ser exato. Tuya os atacou com entusiasmo, e com a ajuda dos colegas, em ataque e defesa, a equipe os derrubou facilmente. Flanco noturno. É cedo para comemorar, porém, um ataque de esqueletos arqueiros estava a caminho. Tuya nota 5 esqueletos samurais em seu flanco. Embora ele possa aguentar alguns ataques, Code intervém para desviar o foco. No entanto, o HP de Code cai mais rápido do que Sarara consegue curar. Os iniciantes decidem recuar temporariamente. Enquanto eles lutavam, a princesa Lancia estava pensativa, notando Crush conversando com um dos comandantes da liga antes que ele a percebesse.
Naquela noite, a Aliança da Távola Redonda discutiu como gerenciar os 3 banquetes simultâneos, decidindo que cada representante iria a um diferente. Henrietta temia que Krusty tivesse problemas com seus anfitriões, mas ele confiava na utilidade de seu escudo. Enquanto isso, a princesa Lenisha agia da forma mais atrevida possível perto de sua elfa criada, até conseguir seu pijama favorito. Lenisha nem ligava para ser a princesa melancólica, pois se via apenas como desmotivada. No entanto, ela tinha outro compromisso, o que nos leva ao seu encontro com Krusty mais cedo. Refletindo, Lenisha se sentiu deprimida por ter sido superada por Krusty. A criada lembrou-a que Krusty era um aventureiro desconhecido e das responsabilidades de Lenisha como Coen. Apesar da relutância, Lenisha tinha que cumprir seus deveres, o que levava nobres a simpar por suas fotos e a cobri-la de presentes. Refletindo sobre o encontro, Lenisha se sentiu deprimida por ter sido superada por Krusty. Enquanto Lenisha aguentava a festa real, notou Krusty derrotando um guarda do castelo. Cética sobre suas intenções com o povo, ela o abordou. Krusty propôs que o cavaleiro vencedor a acompanhasse à festa, animando os cavaleiros, mas surpreendendo Lenisha. Ele viu isso como a oportunidade perfeita para se juntar a ela. Embora vitorioso, a luta cobrou seu preço de Krusty, tanto que ele pediu a Lenisha para acordá-lo mais tarde. Vendo que ela o invejava por uma vida tão despreocupada, Krusty sugeriu que ela também tirasse uma soneca. Embora ela parecesse gostar da vida despreocupada dos aventureiros, Krusty disse que tal liberdade exige muita determinação. Simultaneamente, Akatsuki espionava bem os membros da Liga, até ser encontrada pelas crianças com quem brincou ontem. A liderança do povo discutiu o que fazer para progredir para a surpresa de Shiro. Então, Minoru ligou para contar o que faria exatamente. Infelizmente para ela, Shiro estava um pouco ocupado, então teriam que conversar depois. Após a mesma ladainha de ontem, os iniciantes já estavam em fuga. Kyuto ficava cada vez mais frustrado com o mesmo impasse, culpando os colegas à torto e à direito. Toei não gostou do jeito de Code, culpando-o por não liberar seu potencial, já que ele claramente não queria mais treinar. A propósito, vocês esqueceram de alguém? É a Marielle, claro, que estava de boa esse tempo todo. Poxa, ela até começou a se preocupar com os iniciantes 4 dias depois no campus. Pelo menos a equipe intermediária a seguiu e se divertiu na praia, onde Choru brincou com outras equipes iniciantes caçando e cozinhando caranguejos. Enquanto falava com Nyanta ao telefone, Marielle notou algo estranho no horizonte. Naquela noite, Mishitaka saboreou sua refeição e prometeu um banquete ao anfitrião curioso, ansioso por aprender sobre as técnicas e invenções culinárias dos aventureiros. Enquanto isso, o Duque estava mais interessado em adquirir a tecnologia de transporte naval deles, já que suas cargas terrestres eram frequentemente atacadas por goblins. As coisas iam bem para Krusty, mesmo tendo que pedir à princesa Imo Branca para sorrir. Enquanto ele fingia aproveitar o momento, 2 garotas animadas, Fuevel e Aprat, o elogiavam. Lenisha ficou frustrada com a polidez dele e seus comentários irônicos para ela, o que a irritava ainda mais com os elogios contínuos. Depois que elas saíram, Lenisha expressou sua raiva por ser ignorada pelas outras garotas. Krusty então mencionou que ela o lembrava de sua irmã mais nova, implicando que achava mais fácil lidar com garotas como ela. Demorou um pouco para ela perceber que ele não a estava elogiando de verdade. Embora ofendida, Krusty não pôde deixar de mencionar o quão relaxante e calmante aquilo era para ele. Em agradecimento, ele perguntou se ela poderia lhe dar uma chance de retribuir durante a conferência. Em outro lugar, Akatsuki se lembrava de como seu Lord Nerd era o arrasa-quarteirão da festa enquanto dançava, mas ele a pegou em flagrante. Eles conversaram sobre a Liga possivelmente ver aventureiros como ameaças. Shiro estava cético, mas quando Akatsuki mencionou esperar pelos Cavaleiros de Izumo, um mago surgiu de repente. Apresentando-se como Ronald Reagan, ele pediu desculpas por não ter poções, e Shiro lhe deu algumas. Shiro estranhou que Reagan, um jogador de baixo nível, soubesse de uma missão de alto nível, questionando sua identidade. Reagan, um cientista mágico que se dizia mago do lago Myrtle, poderia ser o sábio da área, pois Shiro o havia encontrado em missões pré-apocalipse. Mais surpreendente para Shiro foi que Hagan herdara o título de sábio de seu mestre, o que o fez não querer perder a chance de aprender o máximo possível com um figurão como Hagan, especialista em magia de classe mundial. Hagan impressionou Shiro ainda mais, explicando as diferentes classes de magia deste mundo divididas por escala. Ele se esforçou para detalhar o que cada classe representa e suas distinções. Shiro descobriu que a magia de classe mundial tem aplicações mais amplas que a estratégica, capaz de controlar a existência alheia. Intrigado, percebeu que esse feitiço poderia estar ligado ao apocalipse. Reagan concordava, mas ficou decepcionado ao saber que Shiro não sabia quase nada sobre a causa. Assim, ele decidiu atender ao pedido de Shiro e contar sobre as 2 vezes que a World Fraction foi usada, mesmo que a história fosse um pouco longa. A história mais antiga é a seguinte: 350 anos atrás, este mundo era próspero, com humanos, elfos, anões e mais elfos vivendo em paz. Os elfos eram mágicos, mas seu poder levou à sua queda. Sua capacidade de produzir bens era limitada, e a população pequena. Outras raças do mundo mágico os desprezavam por controlarem a tecnologia.
Como resultado, essas raças usaram seus números maiores para dominar os elfos. Os elfos foram escravizados, levando à queda de seu reino. No caos, 6 princesas tortas, as Lukensh, surgiram, sem se conhecerem, como irmãs separadas. Elas buscaram vingança contra quem arruinou seu lar, mergulhando o mundo em turbulência. Com a derrota iminente, eles e os elfos usaram a World Fraction pela primeira vez, navegando em suas tecnologias e princípios confusos. Há uns 300 anos, feitiços levaram ao surgimento de demi-humanos conhecidos como Goblins. Sua chegada mergulhou o mundo no caos, com a humanidade enfrentando as Lukenji, quase à beira da extinção. No entanto, com a ajuda dos demi-humanos e outras raças recém-criadas, a humanidade triunfou e derrotou as Lukenji. Com base nessas histórias, Regan e seus ancestrais criaram a teoria dos espíritos. Afinal, os demi-humanos continuavam simplesmente respondendo repetidamente. As relações entre humanos e demi-humanos não foram boas durante todo esse tempo, porém. Afinal, a humanidade quase foi aniquilada após um conflito com as abominações. E então, 6 pessoas surgiram como um milagre divino de Deus, 240 anos após a segunda facção mundial ser usada. A história não para por aí. Para uma surpresa de Shiro e Akatsuki, o nome de Shiro estava nas escrituras antigas de 98 anos atrás, por isso Hagan o procurou como arquimago. Só quando Shiro lembrou que o tempo no jogo é 12 vezes mais rápido que no mundo real, a linha do tempo começou a fazer sentido. Em outro lugar, os iniciantes discutiam o plano para a masmorra, quando Naigutsu chegou, avisando que descansar era a regra importante do treino e se quisessem ficar, deviam respeitar. Enquanto iam descansar nas tendas, Tuya notou que Code estava claramente inquieto. Minori, por outro lado, ainda não entendia por que não se sentia bem, mesmo memorizando todas as instruções de Shiro. Na manhã seguinte, os membros da Távola Redonda se reuniram para discutir a inteligência coletada. Muitos buscavam acordos de tecnologia e comércio. Descobriram espiões em Kayabara que souberam de seu motor a vapor. No entanto, Shiro não se preocupou, sabendo que a aliança levaria muito tempo para replicá-lo. Shiro não conseguia esquecer as observações de Hagan sobre a teoria dos espíritos, que explica o fenômeno de respawn e a perda de XP para os jogadores. Ele se surpreendeu ao saber que a magia de ressurreição também afetava o povo. No entanto, Hagan ainda não sabe se o mesmo se aplica a demi-humanos como aos jogadores. Shiro temia que jogadores perdessem memórias após a ressurreição, mas Akatsuki não entendia. Felizmente, um amigo experiente explicou a situação sob as perspectivas de jogador e personagem. Quando Akatsuki percebeu que essa perda de memória poderia afetar as lembranças da vida real, ela compreendeu a seriedade da situação. Para não preocupar os amigos, Shiro pediu a Akatsuki que mantivesse o assunto confidencial. Minori e Isuzu não dormiram à noite. Toya ignorou a saudação matinal da irmã. Enquanto isso, Isuzu notou Code treinando duro, mas quando o convidou para se juntar a ela, ele entrou em pânico para a irritação dela, já que não mencionara nada sobre banho juntos. Poxa, ela até teve que lembrá-lo de ter coragem se quisesse sorte com as garotas, antes de se tocar e decidir acompanhá-la. Mais tarde, Code decidiu ser incrivelmente positivo no café da manhã, apesar do mau tempo. Assim que Code ia chamar todos para a masmorra, Minori finalmente teve coragem de falar o que pensava. Ela queria que todos entrassem no dojo à tarde. Kou ficou frustrado com o pedido de Minori para relaxar antes de voltar à masmorra, especialmente porque a equipe iniciante mal aguentava 3 horas nos últimos 2 dias. Isso só intensificou a irritação de Kou, afetando Isuzu também. Minori queria que todos se apresentassem corretamente para melhorar o trabalho em equipe. Assim, todos começaram a falar sobre si, suas habilidades e literalmente tudo relacionado nos mínimos detalhes. Perfeito, tudo nos mínimos detalhes, começando, claro, com o próprio Code. Tuya observou o padrão de perguntas de Code e começou a discutir suas próprias habilidades. Vendo como a situação era impressionante, Code pediu desculpas a Minori pelo deslize anterior, e ela, sem rancor, compartilhou suas habilidades. Dito isso, os iniciantes foram para a masmorra naquela tarde, a sério. Desta vez, a equipe avançou conforme o plano de Minori. Primeiro, Toya iniciou o ataque, sendo a vanguarda, seguido por Isuzu, Minori e Code, enquanto Sarara ficou na retaguarda para curar quem mais precisasse. Até agora tudo ia bem, e quanto mais as coisas seguissem assim, maiores as chances de limpar a masmorra. Tuya inicialmente lutou, mas prevaleceu ao lembrar sua promessa a Naigatsu. Com o irmão imobilizando os oponentes, Minori escaneou a área e encontrou o caminho livre. O grupo cooperou para derrotar os inimigos restantes, levando a uma celebração alegre entre os iniciantes por finalmente limparem o domínio. Nanuri sentiu-se a mais feliz, vendo todos se unirem para o sucesso. Naquela noite, Henrietta agradeceu a Shiro por terminar uma papelada difícil. Uma coisa levou à outra, e a conversa mudou para como documentos são de fato itens mágicos. No caso de Shiro, ele estava fazendo mapas, o que exigiria magia de alto nível, embora à custa de seu próprio conforto. Apesar de Henrietta sair, Shiro não conseguia afastar o medo de esquecer o mundo real, percebendo que ainda lhes faltava conhecimento. Quando estava pensativo, Minori ligou para compartilhar seu sucesso na masmorra, o que deixou Shiro incrivelmente feliz. Ela detalhou o desempenho dela e do irmão e a estratégia que criaram, o que foi divertido, já que ela mal lembrava das habilidades dos colegas.
Com a ligação encerrada, Shiro percebeu que deveria manter-se positivo em encontrar um caminho de volta ao mundo real, mesmo sem saber muito sobre este mundo. Na manhã seguinte, Krusty tomava café da manhã com a princesa Lenisha. Embora Lenisha achasse um incômodo, já que Krusty ignorou toda a etiqueta para convidá-la, ele pensou que ela preferiria uma abordagem mais casual do que formal, o que ela concordou indiretamente. Em outro lugar, Minori e as outras garotas da equipe iniciante tomavam banho felizes, já que hoje também se saíram bem na masmorra, expressando o quanto ela gosta de Code. Naquela noite, Code elogiou o talento musical de Isuzu, fazendo-a perceber que ele é fofo por parecer um cachorro para sua diversão. Ela sugeriu que ele entrasse na guilda para se encontrarem sempre, mas Code, narcisista, recusou, dizendo que não queria desperdiçar seu talento em um só lugar. Quando ela tentou adicioná-lo, surpreendeu-se que o sistema não permitiu. Na manhã seguinte, Rin, Choru e Shidru corriam de volta ao acampamento o mais rápido possível para avisar sobre um ataque iminente de monstros marinhos. Quando chegaram, os monstros começaram a saltar da água em massa. Os jogadores de nível intermediário estavam lá, felizmente, segurando os monstros o máximo que podiam, enquanto Marielle levava os mais fracos para um lugar seguro. Mas agora, ela está numa corrida contra o tempo, já que seus companheiros se viram numa situação de Davi e Golias. Em outro lugar, Toya parecia se sair bem com Nayagutsu e outros iniciantes contra goblins. Achavam estranho a presença de tantos goblins na área, pois nunca fora assim. Nianda também percebeu a situação após uma breve inspeção montado num grifo. Infelizmente, ele não conseguia alcançar Mariel ou Shoryu, que já estavam com as mãos cheias. Para piorar, o exército invasor incluía hobgoblins, trolls e até feras demoníacas. Minori e sua equipe ouviram a conversa toda, e aparentemente estavam entendendo a gravidade da situação. Como nenhum dos aprendizes tinha membros da Lua Crescente na lista de amigos, Minori e os outros sugeriram que eles os contatassem, já que eram amigos deles, enquanto Naigutsu sugeriu que ele informasse Shiro do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o rei Sergio foi informado do aparecimento de um grande exército de goblins na floresta. Ao saber, Shiro pediu a Naigutsu que o mantivesse atualizado sobre a crise. Quando os novatos se reuniram, foram informados do ocorrido, o que fez Isuzu concluir que Mariel e os outros também estavam numa enrascada na costa. Não querendo deixar Mariel sozinha, Naigutsu decidiu ir à praia para ajudá-la e a todos lá. Em Ichihabara, as guildas restantes foram informadas dos acontecimentos na Península Zantleaf por Shiro e seus companheiros, usando um feitiço de clonagem que avisaria a todos de uma vez. Ele os informou que a força em marcha tinha mais de 10.000 goblins, uma força colossal que buscava ressuscitar o Rei Goblin. Nesse evento regular, o Rei Goblin era coroado bianualmente no jogo, concedendo itens raros e um desafio relativamente fácil. Krusty acreditava que derrotar a horda de goblins ao enfraqueceria o rei, tornando-o mais fácil de lidar. No entanto, uma semana era necessária para evitar a coroação, pois isso unificaria os clãs vizinhos. Isso alertou Saojiro e Izek para o fato de que estavam tão focados em estabelecer o estilo de vida Andru que esqueceram de aceitar missões do povo da Terra. E agora cabia a eles dar um fim decisivo a essa crise. Os aventureiros precisam avaliar a força dos 6 clãs Goblin. Embora pudessem derrotar os Goblins juntos, Izek notou que o povo da Terra não era tão forte, mesmo unido. Henrietta rebateu, destacando que os cavaleiros de Izumo poderiam superar os Goblins, ultrapassando até os aventureiros em força. No entanto, Shiro argumentou que isso não significava que deveriam deixar os Goblins fazerem o que bem entendessem e confiar num certo mito. Para todos os efeitos, a batalha seria difícil, com baixas entre aventureiros e o povo da Terra, e Shiro devia estar plenamente ciente disso. Lanisha estava preocupada com seu crush mal educado, uma preocupação notada por sua criada Elissa. Assim que esperavam Krusty, seu pai Faneu entrou para avisá-la do perigo iminente e informou que estava partindo para Mehama. Lanisha queria ir com ele, mas Faneu insistiu que ela ficasse para ajudar o avô na cidade. Naquela noite, Marielle se encontrou com Shoryu e os outros, depois se juntando a Naigutsu e seu grupo. Ela pediu desculpas pela invasão naval, mas Naigutsu e Nyantura a tranquilizaram, dizendo que não era só culpa dela. Naigutsu mencionou que um certo nerd cuidaria da ameaça, o que fez Marielle sorrir. Ao voltar, após trocar por roupas mais quentes, ela ficou chocada ao ver tochas de fogo no horizonte. Nyanta notou no mapa que os goblins planejavam atacar Chaoti primeiro. Embora não fosse uma força massiva, a intenção deles de saquear por comida representava uma ameaça significativa para a cidade desprotegida. Minori, Toeia, Code e depois Isuzu e Sarara insistiram que deveriam ir para Chaoti imediatamente. Em Ikihabara, Saojiro liderou uma força de 15 homens para Tsukuba a pedido de Shiro, surpreendendo a aliança que aguardava notícias dos nobres do povo da Terra. Shiro compartilhou verdades perturbadoras sobre a morte em seu mundo, causando choque no grupo. Enquanto Mishitaka estava cético, Krusty aceitou a realidade, enfatizando a importância de evitar a morte. Em meio a discussões acaloradas, as esperanças dos iniciantes de ajudar Chaote foram frustradas quando Marielle recusou, citando riscos e possível reação negativa da Conferência dos Lords, especialmente em relação às crianças. Code tentou argumentar, mas Isuzu o lembrou de sua filiação ao grupo. Minori então propôs que seu grupo evacuasse os não combatentes de Chaoti, fazendo Mariel e os adultos cederem.
No caminho, encontraram uma vila em ruínas com goblins presentes. Toya, enfurecido ao ver uma garota que reconheceu como vítima, avançou contra os monstros, com Code se juntando a ele. Minori, motivada pela determinação de Toya em salvar os inocentes, decidiu que não precisavam proteger a cidade, já que os adultos estavam cuidando da própria segurança. Nayagutsu e Nayanta, em particular, estavam orgulhosos da determinação e resolução deles em proteger os outros sem permissão. Assim, todos decidiram ouvir a estratégia de Minori primeiro. Para a surpresa deles, Minori considerou tomar a iniciativa e atacar os goblins em vez de defender a cidade. Ao iniciarem a operação, Minori atuou como observadora da equipe, rastreando as posições inimigas e dando ordens aos seus companheiros para atacarem de acordo. Isso foi uma reviravolta afortunada, pois Shiro não recebeu confirmações para evacuar nenhuma cidade, tornando perfeitamente aceitável lançar ataques contra os goblins, que nem se preocupavam em ter suprimentos, muito menos em protegê-los. Com a aprovação de Shiro para usar essa estratégia fabiana, eles começaram a atacar para valer. Para Shiro, todos ao seu redor estavam indignados com os atos independentes de Mariel e Nayagutsu, já que as discussões nem chegaram a um fim conclusivo. Mas como Shiro, junto com Krusty e Michitaka, eram os responsáveis pelas decisões de envio de tropas, eles precisavam agir rápido antes da próxima conferência. Enquanto os aventureiros aguardavam uma resposta, os comandantes da Liga começaram a suspeitar que o ataque Goblin era um plano dos aventureiros. O Barão Crendi discordou de seus colegas nobres, que acreditavam que Cao Shi cairia em breve e temiam um ataque iminente a Mehama. Apesar do relógio correndo, a Liga não conseguiu chegar a um consenso em sua reunião. Incapazes de encontrar os Cavaleiros de Izumo, os Lords decidiram se unir contra os Goblins. No entanto, a sugestão de sacrificar a bem defendida cidade de Tsukuba para alcançar a vitória minou seus esforços. Sem nenhuma estratégia razoável surgindo, a reunião estagnou. Enquanto os anciãos lutavam, Minori e os outros estavam tendo sucesso em derrubar o máximo de inimigos que podiam. Nesse sentido, Michitaki concluiu que eles seriam a única opção se seus anfitriões não conseguissem convocar os Cavaleiros de Izumo. Shiro admitiu que o envolvimento deles nessa luta era inevitável. Assim, deixou claro que precisavam concordar com seus papéis na liga antecipadamente antes de irem atrás dos soldados. Enquanto isso, Lenisha estava ansiosa no jardim, imaginando a intensidade da luta, assim como outros lords se preocupavam com o tempo perdido que causaria a perda de campos. No pior cenário, muitas vidas seriam perdidas. Apesar de tudo, eles não estavam dispostos a dever nada aos aventureiros. O que aquele lord não sabia, porém, era que Lenisha estava ouvindo a conversa toda esse tempo. Então, o anfitrião decidiu finalmente chamar Shiro e os outros para a conferência. Felizmente para eles, Lenisha apareceu no caminho, onde informou Krusty de sua decisão sobre sua própria liberdade. Para Minori e os outros, as coisas estavam indo bem. As garotas descansavam enquanto Toya vigiava inimigos se aproximando. Code usava novos itens de Nyanta para aumentar seu ataque mágico graças a Isuzu. Uma vez descansada, Minori decidiu que era hora de se mover silenciosamente para o desfiladeiro. Quando a conferência entre a mesa redonda e a Liga começou, Shiro decidiu fingir ignorância sobre os Cavaleiros de Izumo para contra-atacar as tentativas da Liga de extrair informações. Michitaka, reconhecendo a evasiva e o orgulho da Liga, ficou frustrado com a chantagem emocional que faziam com os aventureiros. Com raiva, ele esmagou a mesa, afirmando que não eram cidadãos das cidades livres e não eram obrigados a atender às exigências da Liga. Percebendo que os lords recuaram, Shiro assumiu publicamente que as exigências anteriores eram pessoais e não representavam as ligas. Ainda assim, isso não impediu os lords de tentar chantagear os aventureiros pelo destino que todo Yamato poderia enfrentar por causa da incorporação. Mas isso não mudou a opinião de Michitaka, que afirmou que a Liga nunca conseguiria a confiança dos aventureiros se continuassem agindo assim. Em meio ao impasse político, a princesa Lenesha entrou na sala de conferências, relutantemente buscando a ajuda de Krusty para levantar um exército em Akihabara. Apesar do choque de seu pedido, ela expressou seu desejo de ajudar os necessitados, pois seu pai e avô a ensinaram a ser aberta com os aventureiros. Apesar da indignação dos lords, Sergilde instou sua neta Lenisha a continuar falando. Ela defendeu apaixonadamente a liberdade dos aventureiros, alertando contra explorá-los para proteger o legado de seu avô. Após seu discurso, ela desmaiou de nervosismo. Krusty optou por não levar o assunto adiante, deixando para Shiro e Michitaka. Shiro acreditava que a decisão cabia a Krusty e eles partiram para Akihabara em seus grifos. Shiro estava divertido com o movimento inesperado de Lenisha que levou ao sucesso deles, mesmo que planejassem ajudar de qualquer forma. Ele admirava sua crença na liberdade dos aventureiros, diferente dos lords e outros aventureiros que a haviam esquecido. Agora que finalmente chegaram em Ichihabara, Krusty decidiu ir à sua guilda por um momento, deixando Lenisha sob os cuidados de Shiro e Akatsuki, que sugeriram que se movessem para outro lugar para poderem conversar. Nem todos estavam satisfeitos com a reviravolta dos acontecimentos, porém, Michitaka estava irritado por ser deixado de lado, mas sua atenção se voltou para garotas na sacada do salão de baile se reunindo em torno de um nome familiar, Saodiro, o mulherengo. Ele irritou seus camaradas insistindo que isso fazia parte do trabalho. Tudo isso enquanto sorria para eles. Em Ikihabara, Shiro e a princesa visitaram Karashin para escolher roupas. Enquanto esperava, Lenisha encontrou 3 crianças que estavam animadas para vê-la.
Tero deu-lhe um hambúrguer que ela gostou tanto que derramou os people um pouco no vestido para o desespero de Shiro. Ele deixou Akatsuki para ajudá-la a trocar de roupa. Agora pronta, Lenisha e a equipe saíram para lidar com o perigo iminente. Inicialmente com medo de falar, ela ganhou confiança depois que Krusty a tranquilizou. Seu discurso apaixonado reuniu o povo de Ichihabara para a luta contra os Goblins, que responderam com aplausos para ela. Agora que obtiveram sua resposta, Krusty entrou em cena para declarar que iriam para sua primeira expedição militar, que levaria apenas pessoas acima do nível 40, declarando-se líder da expedição, enquanto Shiro declarou-se estrategista da expedição. Assim que as luzes se apagaram, Lenisha entrou em pânico com a forma como falou antes, achando que não era assim que uma nobre deveria se expressar. Krusty, porém, discordou, pois viu que Lenisha se saiu muito bem, e que deveriam ir para o campo de honra imediatamente. Na manhã seguinte, Shiro expressou suas preocupações com a velocidade dos Goblins, o que o fez pensar que Ichihabara poderia ser a próxima na lista deles. Assim, ele precisava mobilizar as pessoas o mais rápido possível. Shiro chegou a usar a máquina a vapor para levar aventureiros para Ino, mas estava preocupado que isso talvez não fosse suficiente. Por si mesmo, Shiro decidiu ir à frente de uma força de 1.200 homens para o Parque Equestre Midrand, para usá-lo como seu QG. Foi graças a Akatsuki por conseguir mobilizar tantas pessoas. Mas Shiro ainda tinha que ficar de olho nos nobres da Liga, apesar do que fez até agora, e estava certo em fazê-lo. No Palácio Real, Mishitaka soube do Lorde Sérgio que as ações de sua neta ameaçavam dividir a Liga, já que alguns pensavam que os Koans estavam secretamente trabalhando com os aventureiros. Uma vez que suas preocupações foram abordadas, Henrietta quis saber como sua contraparte queria lidar com a situação primeiro, e como a Aliança da Távola Redonda poderia ajudar. Para começar, Serhild queria exterminar os Goblins. Ele também abandonou a ideia da Aliança da Távola Redonda de se juntar à Liga como nobreza. Como um compromisso, Sérgio decidiu assinar um pacto de não agressão com eles por enquanto, bem como um acordo comercial. Quanto à questão urgente da invasão dos Goblins, ambas as partes decidiram deixar isso para Shiro e Lenisha resolverem. Falando na última, ela chegou ao porto do Castelo da Cinderela no barco a vapor junto com os voluntários, onde foram recebidos com uma calorosa recepção. Embora Lenisha duvidasse de si mesma por ser mulher e não ter poder político e tudo mais, Krusty estava lá para assegurá-la de que estava no caminho certo. Minori e os outros se reagruparam com a equipe de Mariel em Kaut, cientes de que desafios ainda estavam por vir. O grupo de Mariel estava ansioso para lutar, embora Naigutsu sugerisse que o entusiasmo deles vinha da falta de experiência com o jogo. De qualquer forma, os novos recrutas eram impulsionados a defender os inocentes contra os Goblins. E essa motivação era compartilhada entre todos os voluntários nas forças de Krusty e Shiro. Antes de desembarcarem, Krusty fez questão de anunciar a estrutura de comando ao seu núcleo, pois sabia que isso facilitaria o lançamento de operações e a comunicação com todos. Graças à sua experiência militar, Krusty é definitivamente uma das poucas pessoas com capacidade para comandar um exército inteiro. Quanto a Lenisha, ela também recebeu uma guarda de 12. Agora que Krusty terminou de organizar o exército, ele declarou que iriam para o lado oeste do Lago Kasumi. A primeira tarefa será avançar 20 km, neutralizando qualquer Goblin que virem em seu caminho. Naquela noite, os novatos desfrutavam de seu breve momento de descanso. Por outro lado, Mariel, Naigutsu e Nyantu pensavam por que os Goblins ainda não os atacavam, enquanto discutiam o próximo passo de Krusty para atacar o exército principal, já que o confronto com eles poderia ser o mais decisivo neste conflito. Naquela noite, perto do Lago Kasumi, Lenisha recebeu um feitiço de missa que a permitiu ver onde os Goblins estavam à noite, de longe. A batalha começou com os magos acertando um golpe direto no centro da vanguarda inimiga, permitindo que a força de ataque principal de Krusty avançasse. Enquanto avançava, Krusty lutou tão ferozmente que derrubou levas de Goblins de uma só vez. Ele também foi particularmente corajoso, não recuando diante de trolls gigantes. Apesar disso, Lenisha podia ver que ele era triste e solitário por dentro. Em outro lugar, Shiro supervisionava o curso da batalha em andamento de seu QG estabelecido, onde estava feliz em ver que a telepatia estava funcionando bem, especialmente com a organização do exército que Krusty havia estabelecido antes. No entanto, Shiro notou que Chaoshi estava com um problema. Shiro planejava cercar e aniquilar as forças Goblins usando a força de Krusty. Contudo, tudo precisaria que o grupo de Mariel mantivesse sua posição em Kaut e impedisse o inimigo de romper o cerco. Por mais que quisesse ir para o campo de batalha, Shiro não podia se dar ao luxo de deixar sua posição até que todos os pelotões fossem implantados. Em Kauti, Mariel notou o inimigo vindo em grande número. Embora não quisesse envolver os iniciantes, pouco ou nada podia fazer contra o entusiasmo deles. Com o apoio de Nayanta e Naigatsu, ela acabou cedendo a um ataque total contra os inimigos que avançavam. Claro, o movimento deles não passou despercebido por Shiro. Percebendo que estavam horrivelmente em menor número, Shiro ordenou que a força em Chaochi fosse reforçada o mais rápido possível. Durante a batalha, Nyanta notou que Toei havia melhorado, mas ainda tinha espaço para crescer. Sarara agora podia usar feitiços ofensivos junto com sua cura. Izuzu e Code executaram ataques sincronizados, confiando muito na orientação de Minori, similar a Shiro.
Isso lembrou Nayagutsu da capacidade de Shiro de antecipar eventos, apesar da vida tóxica que o levou a hábitos estranhos. Enfim, só esperamos que Minori não seja tão terrível assim na vida real, já que está tentando imitá-lo no jogo. Enquanto essa batalha acontecia, os iniciantes notaram uma armadilha que Sarara havia plantado em outro lugar. Assim, correram para lá instantaneamente para lidar com os goblins, deixando os mais velhos para ajudar a proteger a costa. No caminho, os jovens notaram goblins saqueando uma vila. Ciente de que Toei não seria rápido o suficiente para lidar com eles decisivamente, Minori fez Code desviar a atenção deles. Com todos aproveitando a oportunidade, a equipe conseguiu se livrar dos goblins com relativa facilidade. Claro, Izuzu e Code não puderam deixar de celebrar isso à sua maneira antes de prosseguirem com Minori e o resto para seu destino. Enquanto isso, Shiro informou Mariel que reforços chegariam em 1 hora, o que foi uma boa notícia para Minori e seus companheiros, cujos MPs estavam acabando após a luta contínua. Assim que a esperança surgiu, a chuva começou a cair e lobos terríveis apareceram na ponte, acompanhados por hordas de goblins. Apesar de manterem a posição, a equipe se viu numa situação difícil. Minori rapidamente emitiu ordens, esperando virar o jogo. No entanto, seu plano desmoronou quando Touya foi dominado e a cura de Sarara não conseguiu salvá-lo. Minori, incapaz de lançar seu feitiço defensivo, observou horrorizada enquanto seu irmão enfrentava a eliminação. Foi então que Code jogou sua varinha e avançou contra um dos lobos, salvando Touya. Embora ele tenha conseguido derrubar ambos os lobos, parecia que isso custou a própria vida. Sarara e Minori tentaram revivê-lo, mas sem sucesso. Só então Izuzu finalmente revelou que Code é um do povo da Terra. Na verdade, Code revelou que quando Isuzu notou que não conseguia adicioná-lo à lista de amigos, ele pediu a ela para manter isso em segredo porque queria se tornar um aventureiro. Apesar de suas repetidas tentativas de fazê-lo parar, Code continuou trabalhando duro para esse objetivo. Ainda assim, isso não impediu Toya de insistir que deveria haver uma maneira de salvar Code. Assim, ele pediu a Sarara para tentar mais um pouco. Enquanto ela fazia, notou uma pequena resposta dele, então insistiu em sua cura, mas sem sucesso. Em desespero, Minori pediu a ajuda de Shiro. Foi uma surpresa para Shiro, já que Minori era do tipo que sempre confiava em si mesma. E agora era a primeira vez que ela pedia diretamente a ajuda dele. Após ser informado do ocorrido, Shiro partiu imediatamente para ajudar, deixando Karishin encarregado do planejamento da batalha. No caminho, Shiro deu instruções claras para Sarara continuar curando Code pelos próximos 150 segundos, segundos antes de lançar um feitiço de reviver nele. Até ele chegar, Shiro continuava esperando que a psique e a energia de Code não tivessem começado a se dispersar. Assim, sua única esperança agora era apenas impedir que seu corpo fosse destruído. Assim que 150 segundos se passaram, Sarara começou a lançar o feitiço de reviver. Enquanto Shiro se perdia em pensamentos, Konami reapareceu. Sim, a ex-chefe daquela festa do chá da bagunça. E enquanto ela continuava a vender-lhe cursos de autoestima na mente, Shiro decidiu fazer algo completamente inédito, algo que ninguém esperava. Mas antes de agir, ele entregou uma garrafa a Akatsuki. O que será que tinha? Deixemos o mistério para depois, pois vamos ver Lanesha, que foi com Misa dar uma olhadinha no corpo escultural do Crust. Bom dia, viu? Por que você é assim? Quer dizer, para relatar a ele o andamento da batalha. Crust também notou a popularidade da Lenisha, tanto que uns admiradores secretos estavam espiando o encontro dela com Crust. Mas tirando isso, o relatório falava de lobos gigantes nas fileiras dos goblins e do ninho deles. Crust, porém, não ligou muito para o ninho, pois ele sabia que o importante era eliminar cada goblin cercado e os Antleaf. Isso sim era prioridade. Shiro percebeu que reforços chegaram em Chaoti, mesmo com o Sayuadin dificultando o desembarque. Ele deixou Akatsuki na cobertura e correu para os iniciantes, aliviado ao ver Code ainda vivo. Sabendo que lançaria um feitiço proibido, pediu segredo aos iniciantes. Eles concordaram e ele usou a magia para absorver e redistribuir MP entre o grupo. Após o feitiço de reviver e o incenso, Shiro chocou a todos. Code acordou, percebendo que tinha morrido. Apesar do desespero de Code, Shiro viu potencial nele e ofereceu um contrato para a guilda Log Horizon. Mesmo com o feitiço não testado, Code assinou com a ajuda de Isuzu, querendo ajudar os outros. Em outro lugar, Lenisha cumpria bem suas missões de reconhecimento e o resultado foi a obra-prima do Crust. Ele conseguiu emboscar um exército colossal de goblins e lobos gigantes. Mariel e os outros também deram conta da ameaça após os reforços. Mas ela estava exausta de tanta luta, tão cansada que precisou do Naegutsu para ser seu ombro amigo e dar um apoio moral. Shiro até ficou meio filósofo, sentado sozinho com Minori para falar sobre a raça deles em Detré e o que é ser um aventureiro. Na manhã seguinte, Code acordou surpreso dentro da catedral. Mais surpreendente ainda, talvez, foi o fato de ele agora ser um aventureiro. Isuzu também estava lá para repreendê-lo pela imprudência, mas isso não significava que ela não estivesse feliz por ele estar vivo, socando a cabeça dele a cada desculpa. A lógica feminina, né? Enfim, para constar, ela só parou quando ele prometeu não ser mais imprudente. Embora a crise estivesse apenas contida, a Liga das Cidades Livres decidiu dar uma festa para celebrar a ocasião. Shiro, porém, se recusou a ir para a decepção da Akatsuki.
Crush foi tratado como herói por seus feitos, incluindo cuidar da princesa Lenisha. Já Lanesha estava cada vez mais irritada com os sorrisinhos do Crust para ela o tempo todo. Havia também outros membros da Aliança da Távola Redonda, como Rin, que não perderam a chance de se esbaldar no buffet. Já outros, como Shoryu, achavam melhor aproveitar o banquete à vontade só depois que a crise estivesse totalmente resolvida. Mesmo um mês após a operação, o Rei Goblin ainda estava no trono. Nayanta explicou por que não bateram no ferro enquanto estava quente. Eles precisavam solidificar a relação com o povo da Terra. Afinal, eles assinaram tratados básicos, e por isso a Liga ofereceu mais missões de caça a goblins para os aventureiros em Akihabara. E se você ainda se pergunta, sim, isso tudo é parte do plano genial do Shiro. Ao ouvir isso, Isuzu ficou com uma vontade danada de entrar na Log Horizon. Henrietta estava preocupada com Shiro, temendo que ele fosse o convidado de honra. Ele saiu de repente, deixando Akatsuki, que estava ocupada demais para notar a grude da Henrietta. Shiro então foi para uma área isolada discutir assuntos do portão Suzaku com Ushima. Ao sair, encontrou uma mulher de branco contando às crianças sobre aventureiros salvando o povo da Terra dos Monstros, e ficou surpreso quando ela mencionou Cod. Enquanto isso, Crush recebia inúmeras ofertas da nobreza da Liga para visitá-los, e até propostas de casamento. Mas Crush já tinha os olhos na Lenisha. Shiro encontrou Regan, que o agradeceu por criar um novo tipo de magia. Regan sentiu uma forte presença mágica vinda do oeste que ele presumiu ser de aventureiros. Shiro a identificou como vinda de Minami, uma das poucas cidades a se recuperar do apocalipse. Após repassar os eventos catastróficos que levaram à situação atual, Shiro mencionou o festival demoníaco no portão Suzaku, do qual os nobres da Liga ainda não sabiam. No caminho de volta ao castelo, Shiro pensava no que rolava em Minami, quando Henrietta o encontrou. No salão, Code se gabava de ser super proativo e bom em tudo, até em lavar louça. Isso durou até Isuzu chegar para fazê-lo comer os vegetais. Só aí ele virou um medroso. Os aventureiros notaram a orquestra tocando o tema de Elder Tales, mas ninguém estava dançando. Aproveitando o momento, Crush chamou sua amada princesa e puxou a primeira dança, atraindo todos os olhares. Enquanto isso, Lenisha lembrou do anúncio do avô sobre uma embaixada em Akihabara e de Sérgio a nomeando embaixadora da cidade. Ciente das preocupações dela, Crush garantiu que em Akihabara ninguém liga para formalidades, desde que ela não passe mais de 3 dias sem tomar banho, claro. Percebendo que ela se assustou com sua leitura de mentes, Crush disse que Lenisha tem o péssimo hábito de estragar tudo para si mesma. Mudando de assunto, Sarara não pôde deixar de expressar sua gratidão ao Sr. Puss in Boots por mantê-la segura em Suzuki-non. Enquanto ela relutava em pedir para ficar com ele para sempre, Nyanta a convidou para uma dança, e ela aceitou com prazer. Nem tudo era festa no salão, porém. Minori notou gente dizendo que Shiro enganou a princesa Lanisha e a usou para seu próprio benefício, questionando quem ele pensava que era, afinal. Para a decepção dela, Shiro quase foi embora ao ouvir os rumores, achando que aliviaria o clima. Mas Akatsuki revelou que sentia que o estava atrasando. Para a surpresa dela, Shiro disse que os esforços dela eram cruciais para o sucesso dele. Enquanto todos começavam a dançar, ele convidou Akatsuki para se juntar a ele. No dia seguinte, o povo de Akihabara fez uma cerimônia de boas-vindas para a princesa Lenisha. Felizmente para Shiro, a reação das pessoas à perda de memória após a ressurreição não foi tão severa quanto ele imaginou, embora muitos estivessem assustados. No dia seguinte, Marielle percebeu que era outubro, ou seja, a temporada de festivais e tudo mais. Assim, ela recorreu à sua tática de sempre para convencer a todos. Em resumo, fez um chilique. Para completar, Marielle quer organizar um festival em 2 semanas e chamou seu plano de Plano de Festival em Grande Escala. No último dia antes do festival, Nayagutsu e Nyanta ficaram super impressionados com os preparativos na cidade. A empolgação era palpável, tanto que os locais já vendiam até miniaturas da Princesa Lancia, prova do contagiante espírito festivo. Enquanto passeavam pelas ruas decoradas, Nayagutsu e Nyanta toparam com Marielle, que alegremente anunciou que a Aliança da Lua Crescente venderia roupas de inverno, e que estavam dando os toques finais nas vitrines. O burburinho aumentou ainda mais quando ela disse que os hambúrgueres da Lua Crescente fariam um retorno triunfante no evento para a alegria geral. Os planos de Marielle para o festival eram claros. Ela ia se jogar no que as garotas mais amam, as compras. Contudo, os planos de Shiro e Akatsuki eram um mistério, ninguém tinha conseguido falar com eles. Só Minori parecia disposta a quebrar o gelo, distribuindo cartazes do buffet e secretamente torcendo para convidar Shiro. Akatsuki não parava de pensar em como Shiro deixou claro que ela era muito importante para ele. Enquanto isso, Shiro estava soterrado em papelada, densa como os arquivos de um burocrata alemão, até que uma rajada de vento jogou tudo para o alto, levando-o a um mini colapso. Durante seu ataque de pânico, Henrietta apareceu para vê-lo e entregou alguns trabalhos prontos. Ela o informou que os preparativos do festival iam bem sob a supervisão de Karishin e o incentivou a participar para solidificar o status da Log Horizon em Akihabara. Com um brilho nos olhos, ela disse animada que seu gato bravo faria uma aparição e que até fez uma bonequinha para ele. Os pensamentos sombrios de Shiro foram interrompidos quando Akatsuki surgiu debaixo da mesa, oferecendo-lhe um pãozinho de feijão.
Esse pequeno gesto levantou seu ânimo como sair de uma caverna escura. Eles compartilharam um momento de alegria, mas a empolgação de Akatsuki murchou ao descobrir que Shiro também ajudava a Henrietta no festival. Assim que ela ia falar, Minori convidou todos para seu buffet de bolos, gerando um embate divertido entre Akatsuki e Minori, com Shiro no meio sem saber o que fazer. Shiro, após um momento de reflexão, decidiu como lidar com as tensões. Enquanto isso, Minori recusou o convite de Isuzu para uma dança pré-festival, revelando que sairia com Shiro no dia seguinte, para a surpresa e diversão de Isuzu, dado o notório status de caseiro do Shiro. O objetivo principal de Minori era conseguir 2 ingressos para o banquete do crepúsculo com a princesa Lenisha no segundo dia, um prêmio que Akatsuki também cobiçava. Determinada a provar aos céticos que Shiro era de fato um cara legal, Minori pediu ajuda a Isuzu para achar a roupa perfeita. Por outro lado, Akatsuki estava inconsolável por perder a chance de falar direito com Shiro. A situação piorou quando ela descobriu, para seu desespero, que sua arqui-inimiga era uma estudante do ensino médio. Dividida entre a inadequação e o fato de que o sucesso de Shiro era em parte graças a ela, Akatsuki começou a entrar em pânico. Aquilo podia virar um encontro. Sem nada chique para vestir, ela pensou em pedir ajuda. Mas antes que pudesse, sua heroína pessoal notou sua angústia e veio ao resgate. Ao amanhecer, o dia oficial do festival, Karishin teve que largar suas tarefas habituais para resolver assuntos mais urgentes. O povo da Terra invadiu o evento em massa, inchando a multidão para um tamanho inesperado. No meio do caos, Akatsuki literalmente o jogou do teto, assustando os 2 comerciantes ocupados com um pedido desesperado por dicas de moda. Mais tarde, Shiro se viu cara a cara com seus 2 arqui-inimigos no festival. O encontro provocou um desabafo sem freios de uma das servas, que não resistiu e o chamou enquanto passava. Em meio à multidão de casais festejando, Shiro navegou a situação com dificuldade, conseguindo a permissão de Kanako para participar, tudo para evitar o constrangimento de estar lá 2 vezes. Mesmo com os nervos à flor da pele, todos tentavam manter a calma. Akatsuki, porém, sentia-se sobrecarregada, até o elogio de Minori ao kimono a trazer de volta. Embora dissesse que era só por moda, Akatsuki não escondeu o alívio ao ver que Shiro aprovou. Enquanto isso, Minori contou abertamente como Isuzu a ajudou a escolher a roupa perfeita, reforçando o clima leve do dia. Numa reviravolta, Karishin teve que parar o trabalho de novo para controlar a multidão crescente do povo da Terra. Mais uma vez, Akatsuki fez uma aparição dramática, caindo do teto para pedir ajuda com a moda, para o choque do comerciante. No fim do dia, Shiro saiu do buffet parecendo um futon ambulante, de tão cheio. Antes que ele decidisse o próximo passo, Minori se desculpou, dizendo que tinha uns afazeres. Na verdade, ela foi comprar chá de cevada com dente de leão, esperando que ajudasse Shiro a digerir a montanha de bolo que ele devorou. Naquela noite, Shiro sentiu um desconforto no estômago por suas escolhas alimentares, quando notou Saldiro e seus associados se aproximando do buffet. Isso o fez avaliar a liderança de Saldiro e pensar se Naigatsu e Nianta seriam melhores para Log Horizon. Decidido a seguir o conselho de Henrietta, ele se comprometeu a ser mais extrovertido. Nesse instante, Akatsuki chegou, preocupada que ele não tivesse gostado do buffet. Antes que Akatsuki pudesse revelar seus sentimentos, Minori chegou com o chá só para ver Akatsuki massageando a testa de Shiro. Chocada, Minori se afastou sem ser notada, seus pensamentos a mil ao perceber que tanto ela quanto Akatsuki nutriam sentimentos por Shiro. Para complicar, Toya logo chegou e encontrou a irmã em lágrimas. Enquanto ela confessava sua turbulência emocional, Toya revelou que sentiu isso no primeiro encontro com Shiro. Ele explicou que a natureza carinhosa e gentil de Shiro era o motivo de sua admiração, mas não do jeito que Minori pensava. Por que você é assim? Garantindo que ela não perdeu nada e não fez nada de errado, as palavras de Toya acalmaram seu coração aflito. Depois de chorar a noite toda, Minori finalmente acordou e voltou à realidade. No café da manhã, todos discutiram os planos para o festival. Minori tinha afazeres, Isuzu estava com seu cachorro, Shiro caçaria monstros e Nayagutsu em missão de inspeção de segurança alimentar. Para a surpresa de todos, Akatsuki decidiu se juntar a Nayagutsu pela primeira vez, preparando o palco para um dia inesperadamente agitado. Naigatsu, sempre o malandro disfarçado, estava em busca de um hambúrguer gigante. Mas hoje ele notou Akatsuki de um humor incomumente bom. Convencido de que algo rolou entre ela e Shiro, o camarãozinho entrou em pânico e até ameaçou bater nele na hora. Felizmente, Naigatsu a acalmou com outro hambúrguer gigante, provando que uma boa refeição resolve até as crises mais bizarras. Apesar de fingir que gostava do hambúrguer, Akatsuki tentou se esconder de Naigutsu, mas ele percebeu a farsa. Generosamente, ele lhe deu um selo para coletar em cada barraca do festival, prometendo um prêmio maravilhoso por um conjunto completo, embora secretamente esperasse por uma cueca branca. Seu comentário atrevido lhe rendeu punição divina antes que terminasse a frase, e ele partiu em sua cruzada sagrada por aqueles acessórios de assassino tão cobiçados. Minori contou a Mariel sobre seu convite para o banquete do crepúsculo com a princesa Lancia. Mariel está em caixas por motivos de skincare e não se escondendo da Henrietta, então sem investigações, por favor. Enquanto isso, Akatsuki relatou as palhaçadas de Naigutsu a Shiro.
Quando ela mostrou um novo grampo, Shiro, como sempre, não entendeu e disse que Henrietta precisava dela, fazendo Akatsuki sair furiosa, jogando um presente nele. Pouco depois, Naigatsu notou que Akatsuki trocou os selos após seu surto, algo que o irritou, mas o impulsionou a coletar mais. Enquanto isso, Karishin organizava o evento numa ligação, quando Minori invadiu de repente, seguida por Terou, que tropeçou e causou uma confusão. Só então Karishin finalmente notou Minori, marcando o início de um dia cheio de surpresas e pequenos percalços. Ao mesmo tempo, Isuzu abriu o jogo para Code sobre os objetivos de Minori no festival, e ainda disse que Shiro precisava ser mais social e parar de jogar tudo no Crust, ou seja, deixar de ser nerd. Em meio a essa conversa, Isuzu e seu cachorrinho notaram que o movimento de cargas na cidade parou de repente. Ansioso para resolver a crise, Code desabou em desespero enquanto Henrietta descobria o esconderijo secreto de Marielle. Marielle estava visivelmente frustrada com o trabalho pesado do festival, reclamando até da coisa mais simples como tomar banho. Henrietta lembrou que todos trabalhavam duro, ainda mais porque o festival foi ideia da própria Marielle. Quando Henrietta pediu ajuda com caixas de madeira, a relutância de Marielle só aumentou a irritação, mas seu humor melhorou ao saber que Naigatsu ajudaria. Após o banho, ela prometeu não fugir, mesmo com Henrietta corando pela crescente afeição por Shiro. Em outro lugar, a princesa Lenisha e sua criada Alisa se preparavam para o banquete da noite. Lenisha fez uma rara pausa para o chá, pensando em como Crust a enganou para pegar tanto trabalho. Então, Crust apareceu e sarcasticamente elogiou sua nova diligência. Ironicamente, o banquete foi ideia da Lenisha, mesmo ela reclamando de ter sido enganada para organizá-lo. Na verdade, ela o fez para agradecer aos aventureiros por proteger seu povo. Enquanto isso, Nyanta e Sarara desfrutavam de uma refeição deliciosa, até que um local arranjou briga com uma garçonete. O homem ficou ainda mais agitado quando os curiosos o zombaram. Rápido, Nyanta deu um chute certeiro, lembrando-o que Akihabara tinha suas próprias regras. Shiro logo soube dos distúrbios enquanto Nyanta reforçava a segurança da cidade. Os Cavaleiros da Espada Negra e Dedede controlaram a situação, embora Isaac lamentasse que Shiro rejeitou seu convite para os Cavaleiros após a festa do chá da bagunça. No salão dos comerciantes, após Henrietta vestir Akatsuki, Shiro chegou à loja de Mariel, onde Akatsuki tentou elogiar sua moda, mas causou uma briga. Constanta, uma visitante do extremo oeste, tentou comprar tudo em marrom cacau e convenceu Nemimi a ser a maior comerciante do Japão. Mas ela resistiu. Buscando a paz, Shiro foi ignorado enquanto Constanta recorria à violência, só para ser intimidada por um nerd famoso. Em meio a reclamações do povo da Terra e confusão com a papelada, Minori alertou Shiro, que se sentiu responsável. Akihabara enfrentava um ataque iminente de Malvis e seus homens. No caminho de volta ao escritório, Shiro remoía sua negligência, mesmo sabendo que as falhas sempre existiram. A tensão aumentava com a ameaça de um ataque iminente, e uma decisão precisava ser tomada antes que Malvis e seus capangas chegassem. Quando Shiro chegou ao escritório e começou a analisar o cenário, percebeu que nada era mera coincidência. Cada distúrbio, cada rumor sussurrado na cidade era uma tática deliberada, orquestrada por um inimigo desconhecido. O método era astuto. Primeiro, espalhavam pequenos distúrbios e desinformação, tudo para pegar Akihabara desprevenida e manchar a reputação da Távola Redonda. Minori chegou a uma conclusão parecida após vasculhar pilhas de documentos. Em sua investigação, ela descobriu que o povo da Terra distribuiu intencionalmente documentos falsos, feitos para enganar e confundir a Aliança. A precisão da decepção era alarmante, indicando um plano calculado para desestabilizar a confiança entre eles. Enquanto isso, Lanisha sentia-se à beira do caos, pressentindo que seu mundo estava prestes a mudar. A presença inesperada do Lord Malvis no banquete a deixou apreensiva, dada sua revolução em andamento no Oeste. Apesar de sua inquietação com o futuro, ela sentiu um crescente senso de responsabilidade e optou por não confrontá-lo, focando em seus deveres no evento. Ao mesmo tempo, Shiro observava atentamente a situação, alertado por Isaac sobre a chegada do Lord Malvis. Notando a ausência de missões contra os habitantes locais, Shiro deduziu que os ocidentais eram os verdadeiros arquitetos do caos, visando enfraquecer a Liga Stal e limitar sua influência. Em meio às tensões crescentes, Henrietta sugeriu cancelar o festival para neutralizar a ameaça, mas Shiro recusou. Ele buscava uma solução que evitasse a violência e escolheu um contra-ataque sutil, espelhando a tática dos ocidentais de números esmagadores, minimizando danos colaterais. Ele instruiu Nayagutsu a relatar qualquer problema emergente imediatamente. Ciente dos riscos de expor sua estratégia, Shiro evitou propositalmente envolver outras guildas. Ele temia que uma interferência externa pudesse, sem querer, revelar seu plano ao Lord Malvis. Em vez disso, ele confiou num grupo seleto de leais. Junto com Naigutsu, ele encarregou Minori de fazer Toya buscar reivindicações adicionais. Embora lhe desse total liberdade na execução, ele propositalmente não explicou seu raciocínio. Soterrada em papelada, Minori continuava a receber comprovantes de bagagem sem fim à vista.
Apesar da sobrecarga administrativa, sua determinação em defender a retaguarda permaneceu inabalável. Enquanto isso, Toya enfrentou desafios inesperados. O que parecia uma tarefa simples virou um calvário, preso em filas intermináveis, testando sua paciência e sua determinação. Em meio ao caos operacional, Minori encontrou um breve alívio ao observar a eficiência de Karashin e Tora. Embora fossem curandeiros não tipicamente conhecidos por lidar com conflitos diretos, sua abordagem calma e metódica para resolver problemas era impressionante. Tão impressionada, ela interveio para ajudar, evitando erros na papelada e dando suporte, na esperança de um dia atingir o brilhantismo estratégico de Shiro. Enquanto a noite avançava, Shiro ponderava seu próximo passo, notando que os ocidentais pareciam mirar locais insignificantes e bloquear deliberadamente caminhos fáceis. Suas ações aparentemente aleatórias o deixavam questionando o verdadeiro objetivo. A natureza desconexa desses ataques dificultava uma estratégia coerente, deixando-o frustrado e preocupado com a agenda oculta por trás dessas manobras. Isaac, compartilhando a crescente incerteza de Shiro, perguntou em voz alta como gerenciaria o caos que tomava Akihabara. Enquanto isso, Niantou enviava pessoal adicional para manter a ordem, embora o progresso fosse dolorosamente lento. A ajuda Astra, embora bem intencionada, parecia inadequada para a situação em rápida evolução, aprofundando a incerteza coletiva. Eventualmente, a pressão crescente levou Shiro a um impasse crítico. Sem uma ligação clara entre os eventos dispersos e com pequenos truques e notícias decepcionantes se acumulando, sua frustração atingiu o ponto de ebulição. Num momento de exasperação, ele jogou seu mapa de lado, incapaz de suportar a maré implacável de contratempos. Buscando clareza, Shiro saiu e viu Saojiro e sua guilda discutindo um buffet de bolos e sobrecarregando a garçonete. Essa cena absurda acendeu uma ideia em Shiro. Se Saojiro podia vencer um concurso de buffet mobilizando pessoas sem entender o desafio, os ocidentais podiam usar a mesma tática para minar a reputação da mesa redonda. Com determinação renovada, Shiro decidiu recrutar a ajuda de Saojiro, mesmo que isso significasse perturbar a todos com suas manobras furtivas. No banquete, o alívio de Lenisha foi abruptamente estilhaçado. Quando o evento parecia transcorrer sem incidentes, espalhou-se a notícia. Lord Malvis havia chegado com um navio carregado. Antes que ela pudesse assimilar, Malvis fez sua entrada como um tio esquisito que surge do nada, e imediatamente lançou-se numa tirada, insultando os plebeus que compartilhavam o banquete com os nobres. Para deixar claro seu ponto, ele empurrou agressivamente um aventureiro que apenas tentara compartilhar uma bebida. Como se não bastasse, Lenisha teve que suportar o comportamento obsceno de um ocidental particularmente assustador. A reação foi compartilhada por muitos, que expressaram indignação não só com o comportamento repulsivo de Malvis, mas também com a postura hostil de seus guarda-costas excessivamente zelosos. Desesperada para restaurar alguma ordem, Lanisha tentou chamar Shiro para ajudar. No entanto, Malvis rapidamente declarou ter permissão explícita de Sergeite para estar ali, silenciando seus protestos e forçando-a a tolerar sua presença e a de seus companheiros. De volta à cidade, Shiro trabalhou de perto com a equipe de Saojiro, cuja camaradagem aliviou a crise. Seus esforços combinados levaram a um avanço surpreendente no plano de Shiro. No entanto, notícias urgentes sobre Lanisha o forçaram a deixar Niantou encarregado de Akihabara e correr para ajudá-la, confiante de que tinha um último escondido na cidade. Naquela noite, durante um banquete marcado pela tensão, Lanisha suportou a zombaria contínua de um certo ocidental assustador que criticava suas habilidades de anfitriã e sua falha em construir fortes conexões com Akihabara. Enquanto ela contemplava uma resolução pacífica para a situação escalonada, Shiro chegou, preparado para restaurar a ordem à noite perturbadora. Ele começou se apresentando a Malvis, e logo depois, Michitaka e Krusty se juntaram a ele como os representantes oficiais da Aliança da Mesa Redonda. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto os três tomavam seus lugares, prontos para abordar o que havia perturbado o delicado equilíbrio de seu mundo. Sem hesitar, Shiro imediatamente foi direto ao assunto. Ele explicou que havia sido chamado para examinar uma grave falha nos preparativos do armazém, um erro pelo qual Lenisha era responsável. Seu tom era firme, e todos na sala ficaram surpresos quando ele colocou a culpa diretamente nos ombros de Lanisha. O inesperado apontar de dedo deixou um silêncio palpável na sala, e até mesmo o geralmente inabalável Malvis ficou visivelmente perturbado pela súbita virada dos acontecimentos. Assim que Malvis tentou transferir a culpa para Lenisha pelo erro, Krusty interveio. Ele apontou que a criança havia recebido uma carta do próprio Malvis, assinada por ele. Essa revelação surpreendeu Malvis, fazendo-o perder momentaneamente a compostura enquanto lidava com as implicações de sua própria assinatura sendo usada contra ele. Em meio ao debate acalorado, Michitaka destacou a carga excessiva de Malvis, notando que, embora os armazéns da mesa redonda estivessem quase cheios, sua guilda poderia armazenar 10 vezes mais. Ao oferecer as instalações de sua guilda como solução, Michitaka efetivamente encurralou Malvis. Percebendo sua desvantagem, Malvis e seus capangas deixaram abruptamente o banquete, provocando um silêncio descontente. Mesmo com a crise imediata evitada, Shiro não havia terminado. Determinado a resolver quaisquer problemas pendentes, ele se aproximou de Lenisha e gentilmente insistiu para que ela saísse com ele.
Havia um entendimento tácito entre eles, um reconhecimento mútuo de que, apesar do caos, a colaboração deles era vital para a aliança da mesa redonda. Mais tarde naquela noite, a cidade se iluminou com uma exibição deslumbrante. Uma fênix voou sobre a cabeça, anjos cativaram a multidão e um desfile de moda espontâneo trouxe alegria. No entanto, o destaque foi a grande entrada de Krusty com Lanesha cercados por anjos e unicórnios, atraindo espectadores animados ansiosos para cumprimentá-los. De volta ao escritório, Minori se viu lidando com um tipo diferente de comoção. Rumores circulavam nos bastidores de que Shiro era definitivamente assustador, um comentário que ela não pôde deixar de ouvir. Ela estava divertida, mas ligeiramente preocupada com a crescente conversa. Enquanto isso, Shiro, por sua vez, observava tudo discretamente da varanda do prédio de sua guilda, seus pensamentos perturbados pela possibilidade de Malvis ser o mentor por trás de toda a série de eventos. Não muito depois, Minori sugeriu visitar a princesa Lanesha para aliviar as tensões, mas Shiro recusou, acreditando que os membros da aliança presentes poderiam lidar com isso. Ele confessou a Minori que havia intencionalmente mantido distância de Lanesha, o que a preocupou sobre o impacto na reputação de Log Horizon. Grato pela honestidade dela, Shiro reconheceu que a perspicácia e eficiência de Minori eram inestimáveis. Ele uma vez temeu formar uma guilda, acreditando que a força individual era suficiente. No entanto, percebeu que em seu mundo complexo, o isolamento por não colaborar era perigoso. Ele concluiu que trabalhar juntos era vital para fazer a diferença, e prometeu não sobrecarregar seus amigos. Sem que ele soubesse, Akatsuki estava escutando, sua frustração crescendo a cada palavra. Mais tarde, Shiro procurou Ushima, mas encontrou Dariela, que tinha informações sobre Minami. Suspeitando de sua ilusão, ele percebeu que sua verdadeira identidade era Nureha. Apesar de suas negações de ligações com a liderança ocidental, Shiro reconheceu sua inegável influência, mesmo dentro de Tex, Mizuho e Zeldis, que lideravam a Plant H. Wyaton. Nureha estava bem ciente de seu poder sobre a nobreza em Minami. Usando a riqueza deles, ela conseguiu comprar a catedral da cidade e coagiu todos os aventureiros da região a se juntarem à sua guilda, Plant H. Wyaton. Ao chegarem a Akihabara, ela ousadamente convidou Shiro a se juntar às suas fileiras, a andar ao seu lado, lutar com ela e proteger seus interesses. Afirmando conhecê-lo antes do apocalipse e creditando-o com uma nova magia, ela insistiu que seus destinos estavam interligados. Shiro, ciente do papel de Nureha na restauração da rede de teletransporte, a pressionou sobre seu silêncio em relação às ações recentes de Malvis. Sua resposta arrepiante foi que a verdade era muito desagradável para ser confrontada. Nureha confessou candidamente que sempre foi uma péssima perdedora na vida real até descobrir Elder Tale. Ela se sentia ofuscada por um jogador solo que admirava seu talento. Assim que Shiro estava prestes a descobrir a identidade desse jogador, Nureha afirmou que toda a história era fabricada. Inabalável, Nureha afirmou ter um caminho para retornar ao mundo real e ofereceu financiar Shiro para provar isso. Ela argumentou que era o sonho de todo aventureiro. No entanto, Shiro pensou em seus amigos e seus sacrifícios, recusando sua oferta para permanecer fiel àqueles que importavam. Frustrada, mas determinada, Nureha partiu, prometendo conquistar sua lealdade um dia se ele encontrasse uma razão digna. Na noite seguinte, enquanto as decorações do festival eram reaproveitadas para alimentar grandes piras no centro da cidade, um clima agridoce pairava sobre a cidade. Marielle, embora triste ao ver os resquícios da celebração desaparecerem, ficou animada com a perspectiva de futuros festivais, um sentimento que ressoou com o resto dos membros da aliança. Todos concordaram que mais celebrações estavam no horizonte, cada uma um símbolo de esperança e resiliência. De volta ao seu escritório, Shiro se viu refletindo sobre como esses eventos tumultuosos haviam começado com algo tão trivial quanto um hambúrguer saboroso, um lembrete de que, às vezes, os menores momentos podem levar às maiores mudanças. Naquela noite, enquanto as pessoas se reuniam em torno das piras bruxuleantes para festejar e se deliciar com comida como se não houvesse amanhã, uma figura permaneceu visivelmente sombria. Akatsuki, silenciosamente distante e atipicamente para baixo, chamou a atenção de Nyanta, que suspeitava que seu humor estivesse ligado às decisões recentes de Shiro. Preocupado, ele instou Shiro a se abrir sobre seus pensamentos e planos, com seus amigos ansiosamente esperando para se juntar a ele em qualquer caminho que estivesse à frente, mesmo que isso significasse Nayagutsu suportando sua dose diária de punição divina. Shiro finalmente chegou a uma decisão. Ele resolveu liderar Log Horizon em direção a um destino maior, onde seus esforços combinados poderiam transformar este mundo para melhor. Isso conclui o resumo do anime por enquanto. Como sempre, se você gostou, me diga nos comentários e eu vou nessa.